Oi, eu sou o Tenchi, este é o meu resumo do anime de 2023. A magia de um retornante deve ser especial. Se você gosta dos meus resumos, por favor, considere se inscrever. A história começa logo após uma batalha ter ocorrido e muitas baixas estão espalhadas pelo campo de batalha. Um monstro gigante percorre a Terra e é encontrado por um grupo de guerreiros. Como a maioria dos monstros, este aqui também consegue falar sem mover os lábios e chama os humanos à sua frente de tolos por pensarem que poderiam derrotá-lo. Aprendemos que os mundos sombra representam o pior desastre que a humanidade já enfrentou e estão cobrindo o mundo com uma névoa negra. Não há como saber o que acontece dentro dessa névoa, mas a única coisa que se sabe é que nenhum ser vivo pode sobreviver na terra que ela contamina. Há apenas uma maneira de salvar o mundo, que é conquistando os mundos sombra. Um dos heróis corajosamente diz ao dragão chamado Boromir que é hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Esse cara está bastante confiante considerando que há um monte de heróis mortos por aí, ao dizer a Boromir que ele será o único a matá-lo e acabar com este inferno amaldiçoado. Boromir fica bastante irritado e aquele cara que sempre aponta o óbvio grita: "Lá vem ele!" O ele de que ele está falando é o fogo de Boromir, mas meu amigo com o escudo gigante está preparado. Antes que a bola de fogo possa alcançá-lo, no entanto, ela desaparece ao vermos que nosso protagonista usa um feitiço para detê-la, tirando a única oportunidade do cara do escudo de fazer algo. Boromir prepara outro ataque que é ainda mais poderoso, mas nosso protagonista se aprofunda, e para esse também. Seu nome é Dessar, e ele declara em voz alta que sua análise de padrão mágico está completa. Ele selou todos os feitiços draconianos. Os humanos atacam, mas Boromir se sente insultado que os humanos impertinentes acham que podem se interpor em seu caminho. Ele usa sua cauda para atacar desta vez, e o cara do escudo finalmente tem a chance de brilhar ao bloquear o ataque. Os guerreiros saltam para causar algum dano, e o mago também o acerta. Vendo que esta é a batalha para acabar com todas as batalhas, o mago decide usar até a última gota de magia que ele tem para fortalecer sua guerreira. Dessar a encoraja com seu grito de batalha e ela desferre o golpe final massivo. Boromir grita de dor, incrédulo que as coisas estão terminando dessa maneira. Todos comemoram e o Capitão Óbvio fala novamente para dizer uma única palavra: "Bom." Dessar está maravilhado com sua grande conquista e está feliz por poderem sair deste inferno. Algum tempo depois, o grupo comemora, mas um deles aponta que não receberam a mensagem dos superiores e se perguntam se derrotaram o alvo errado. O Sr. Estado Óbvio diz que Boromir foi definitivamente o alvo certo, mas os outros mencionam que geralmente já teriam sido enviados de volta ao mundo deles agora. Dessar não se importa em dar mais algum tempo, já que tudo acabou agora. Os ânimos estão altos, mas o mago estraga tudo ao apontar que, dos 155 milhões de pessoas que lutaram contra ele, apenas 6 sobreviveram. O clima muda dramaticamente enquanto Dessar começa a pensar sobre como este mundo tirou muito dele, camaradas com quem lutou lado a lado e amigos insubstituíveis. O hippie do grupo anima as coisas ao apontar que derrotaram Boromir e tenta mudar de assunto. O mago explica que não podem ignorar a realidade e que 99% dos magos morreram. Ele quer pensar no que está por vir, mas o hippie diz que devem rezar primeiro. Dessar acalma todos, então o hippie religioso apenas elogia o cara do escudo por suas incríveis habilidades de bloqueio. Ele é muito humilde, no entanto, e dá todo o crédito a Dessar. O mago se maravilha com a capacidade de Dessar de analisar e selar os feitiços de Boromir com seu círculo, já que nem ele mesmo tem tal poder. O mago ressalta que mesmo com todo aquele poder, Dessar era completamente desconhecido e pergunta-lhe como isso é possível. Dessar explica que é porque ele é apenas um plebeu. O mago acha que é uma pena completa, pois se ele estivesse na Torre de Magia, teria transformado o nosso garoto em uma fera. Eles então falam sobre o que farão quando voltarem para casa. Um cara quer visitar as casas de seus amigos falecidos para devolver seus pertences porque há algo sobre mortes honrosas. A hipster é aparentemente a pessoa mais pura de todas, pois ela só quer voltar ao reino para cuidar das famílias das vítimas e construir um memorial. O mago quer encontrar uma forma de prevenir a recorrência dos mundos das sombras, já que se um similar aparecer, realmente será o fim da humanidade. O guerreiro que de fato terminou a luta não diz uma palavra, e simplesmente ignora a pergunta. Os outros se perguntam se Dessar voltará para a Academia Hribrion, e ele pensa em uma garota que conheceu uma vez que eventualmente morreria em batalha. Dessar afirma que não decidiu, e só quer voltar para casa primeiro. Nesse momento todos sentem algo e percebem que ainda não acabou. Eles não entendem o poder mágico que estão sentindo e o mago fica chocado, pois tem certeza de que mataram Boromir. Ele rapidamente percebe algo. Ele explica que uma vez leu que corações de dragão não apenas bombeiam sangue, mas também armazenam e circulam vastas quantidades de mana. Quando o dragão morre, o sangue para e o mana armazenado, sem ter para onde ir, explode. Nosso herói do escudo avança, ganhando outra chance de ser útil, e diz ao mago que gostaria que ele tivesse mencionado essa informação antes.
Embora ele seja claramente culpado por absolutamente tudo, o mago tem uma desculpa, pois esta é a primeira vez na história que os humanos derrotaram um dragão. O céu se enche de luz irradiando do cadáver cheio de mana, e Dessar fica chocado quando seu feitiço não funciona. O mago aponta que é inútil. Eles estão enfrentando uma pura bola de poder mágico e mesmo sob condições perfeitas, eles não seriam capazes de detê-la. Todos começam a se preparar para o fim de suas vidas, e Dessar se pergunta se é realmente o fim. Sua vida desde o início do episódio passa diante de seus olhos e Dessar se encontra em um lugar completamente diferente. Ele está vestindo roupas normais e não consegue entender o que está acontecendo. Ele ouve aplausos à distância e uma mulher dá as boas-vindas a todos os novos alunos da Academia Hebrion. Dessar a reconhece como professora Bergu e ela explica aos alunos que nem todos podem ser matriculados. Em vez disso, todos eles farão um teste e apenas os 600 melhores serão aceitos. Dessar parece saber exatamente o que vai dizer ao afirmar chocantemente que o teste deles é limpar o mundo das sombras. Os estudantes reclamam de medo, pois isso é muito perigoso, mas Bergut diz a eles para não temerem. O mundo das sombras do teste é um artificial criado para o propósito do teste. Enquanto ela fala, Dessar começa a perceber algo, mas não consegue acreditar. Bergut então afirma que agora começarão o exame de admissão para o ano de 3613, confirmando o que Dessar temia. Ele explica que a batalha contra Boromir começou em 3616, e pelos próximos 10 anos eles lutaram naquele calabouço e tudo foi destruído. Ele desaba enquanto se pergunta qual foi o sentido de tudo isso. De alguma forma, sem se beliscar, Désir sabe que não é um sonho, pois consegue se lembrar claramente de tudo. Neste momento, uma garota muito irritada diz a ele que estava procurando por ele. Ela se apresenta como Lidória e diz a Désir que será sua mentora. Désir procura em sua memória e descobre que Lidória é uma maga genial que domina a magia de fogo e ficou em primeiro lugar no ranking da academia. Ela fica chocada ao saber que Désir é um plebeu e aponta que mesmo que ele passe no teste, ele será colocado na turma beta. Esta escola parece ser muito forte em discriminação. Ela coloca nobres na classe alfa e plebeus na classe beta. Mesmo que você tenha talento, não pode receber uma educação adequada se for plebeu. Eles entram e Lidória se pergunta por que Désir não está mais impressionado com a escola. Désir tenta dizer que já viu um prédio semelhante antes, mas ela aponta que não há nenhuma instalação como esta. Nesse momento, os dois são encontrados por Elhain, o Mago da Água, e Désir se lembra que Lidaria não se dá bem com ele. Os dois magos trocam insultos por um tempo. Elhain zomba de como ela é baixa, e Lidória aponta como ele é irritante. Lidória lembra que já o derrotou em uma luta antes, mas ele diz que apenas deixou ela ganhar. Elhain fica impressionado com os modos de Désir por se sentar quietamente, mas dá uma boa risada às custas de Désir quando descobre que ele é um plebeu. Ele diz que não será competição para ele e lhes diz para aguardarem o teste. Antes de ir embora, ele dá um conselho a Désir. Ele diz que mesmo se Désir tiver sorte e passar no teste, ele acabará na classe beta, então talvez seja melhor não fazê-lo. Nesse momento, os alunos são chamados para começar o teste e vemos que Lidória está empolgada e exige que Désir passe. Enquanto eles se dirigem para o teste, Désir fica cada vez mais certo de que está no passado. Sendo esse o caso, ele olha em volta e fica aliviado ao ver que alguém não está lá. No entanto, justo então, uma garota o chama e pede para ele parar de olhar tanto ao redor, pois ele parece bobo. Désir está completamente incrédulo ao ver que é Romântica, a garota de quem ele tinha lembranças. Désir não tem ideia do porquê isso aconteceu, mas determina que a razão não importa. Ele não permitirá que uma certa tragédia se repita e jura reescrever a história do mundo. Désir chama seu amigo perdido há muito tempo, mas isso é bem antes de eles se conhecerem, então Romântica pergunta ao estranho como ele sabe o nome dela. Désir explica que ele simplesmente viu o nome dela na tela e que eles estão no mesmo grupo de teste. Ela lhe deseja sorte enquanto sai, mas Désir só consegue pensar em como ela não faz ideia de quão devastado ele ficou ao perdê-la. Nosso herói viajante no tempo se recompõe e promete nunca deixá-la passar por uma provação tão terrível novamente. O primeiro teste é uma corrida no nível iniciante do Mundo das Sombras. Os Mundos das Sombras na escola são seguros, pois eles não querem ser processados por pais como a Karen, então mesmo que os alunos sofram danos, eles podem evacuar imediatamente. Désir está surpreso que eles ainda possam sofrer danos, e Elhain chega para explicar que o uso de magia e ataques contra os participantes é permitido. Esse cara continua sua trajetória de vilão ao dizer para o casal que será impossível para Désir passar no teste. Elhain então apresenta a pessoa que ele está orientando chamada Azest, uma cavaleira mágica. Nosso protagonista que viaja no tempo a conhece bem, já que ela é uma cavaleira mágica de gelo e uma maga de alto círculo que pode usar magia de visão, o que é impossível de inverter. Ela é melhor com uma espada do que a maioria dos cavaleiros puros. E ela acaba se tornando sua companheira de equipe mais confiável. Lidória e Elhain discutem um pouco mais, mas esse cara de alguma forma sempre dá a última risada, deixando Lidória furiosa.
Ela diz a Desir que suas chances contra um cavaleiro mágico são bastante ruins, mas o incentiva a não desistir. O grupo de Desir é chamado para começar o teste e todos eles entram no mundo das sombras. Eles estarão mirando no objetivo bem na frente deles e apenas os 3 primeiros passarão no teste. Eles têm permissão para usar ataques mágicos, interferências e quaisquer outros métodos necessários para vencer. Se um estudante receber dano fatal, ele será desqualificado. Desir provavelmente deveria estar focando no teste, mas ele está muito distraído por Azeste. Ela estava lá no futuro quando o mundo acabou, então ele se pergunta se ela também voltou a este mundo com as memórias do passado. Surpreendentemente, ela sabe o nome dele, mas é apenas porque ela verificou antes do teste. Azeste critica completamente o nosso rapaz por ter habilidades físicas abaixo da média, e diz sem rodeios que ele não tem futuro. Ela não pôde deixar de notar que ele tem um problema no olho, pois ele está olhando fixamente para ela, mas ela o assegura de que ele não tem nada com que se preocupar, já que ela não tem interesse em atacar os fracos. Ela claramente não é amigável, então Desir determina que ela não é sua leal colega de equipe do futuro. A corrida começa e Azir dispara como se tivesse roubado algo, deixando todos para trás. Romântica segue em frente, mas desacelera para se desculpar com uma pequena bola de pelo por esbarrar nela. Desir imediatamente começa a bajular ao apontar como ela ainda deve gostar de coisas assim, mas ela não faz ideia do que ele quer dizer com ainda e se pergunta se ele está tentando flertar com ela de forma desastrosa. Ela fica muito irritada com a forma como ele age como se fossem amigos e diz-lhe para se concentrar na corrida. O Simp simplesmente não consegue se controlar, pois sentiu muita falta de interagir com ela. Ela fica ainda mais irritada ao ouvir essas palavras, mas fica chocada quando Desir salva de uma bola de fogo aleatória. Um cara está bem chateado que Desir está se intrometendo em seu ataque à Romântica e usa sua vara de fogo para atacar. No entanto, Romântica pode se defender e derruba esse idiota. O nome dele é Ovos, e sua desclassificação é anunciada a todos. Romântica agradece Desir por salvá-la, mas logo fica irritada novamente com seu rosto de aparência boba. Os dois estão ficando bastante para trás, então Romântica decide mostrar a ele suas verdadeiras habilidades ao usar seu feitiço Aero Sweep. Em outro lugar, alguns superiores dizem a Jesus com rabo de cavalo que tudo está indo bem. Eles estão particularmente impressionados por ter uma cavaleira mágica participando este ano e maravilham-se com o quão bem ela se comporta. Todos dão boas risadas quando alguém aponta que um plebeu fraco está no mesmo grupo que a grande cavaleira mágica. Todos têm pena do pobre garoto, mas uma garota parece saber de algo enquanto observa fixamente Desir. Um cara seguindo Azeste está confiante de que tudo o que ele terá que fazer é continuar a segui-la para passar, mas então fica chocado com o vento poderoso de Romântica. Não é forte o suficiente para derrubá-lo, mas ele mal consegue se mover. Nesse momento, ele fica surpreso ao ver Azeste cortando facilmente o vento. Este completo idiota passa muito tempo babando por essa garota, e acaba recebendo um abraço da mãe natureza, cortesia de uma árvore gigante. Havia outro cara ao lado dele que também foi eliminado, então agora restam apenas 3 participantes. Romântica sorri, pois isso significa que todos vão passar, mas essa garota está sedenta por sangue e diz a Desir para simplesmente desistir. Desir se pergunta por quê, e sua razão é simples, seu rosto estupidamente repugnante. Ela se vangloria por avisar Desir para que ele não se machuque, e dá a ele uma última chance de desistir. Romântica espera sua rendição, mas fica chocada quando ele se recusa. Ela não consegue acreditar que ele não vai desistir mesmo depois de ver sua magia, e fica furiosa quando Desir simplesmente sorri novamente. Ela já teve o suficiente desse cara irritante, e promete machucá-lo tanto que ele vai pensar que está prestes a morrer. Ela desencadeia seu poderoso golpe de vento e diz "até mais" para o idiota. Ela fica atordoada, no entanto, quando Desir elogia seu ataque e vê que ele está totalmente ileso. Nosso garoto é louco, pois não só ele sobreviveu, como agora está apontando como ela priorizou a velocidade em seu ataque, e é por isso que seu controle é tão fraco. Claramente, sem se importar com o quanto ele a irrita, Desir recomenda um pequeno ajuste no ataque dela, e ela explode completamente. Romântica prepara outro ataque que ela garante que não vai errar, e libera seu vento venenoso. Desir realmente começa a se exibir agora. Enquanto faz aquilo de explicar o que está fazendo enquanto faz, ele simplesmente altera um pouco as correntes de ar e força o ataque dela a errar. Ela fica chocada ao vê-lo usar um feitiço inverso, já que normalmente alguém precisa estar em um nível muito mais alto, ou um círculo como eles chamam, para poder usar um feitiço inverso. Isso deveria ser impossível para Desir fazer. Como ele é o círculo mais baixo, ela decide testá-lo novamente. Desta vez, Desir simplesmente explode seu ataque, e Romântica começa a perder a cabeça, enquanto se pergunta se isso significa que suas habilidades são superiores às dela. A situação mudou completamente agora, enquanto nosso garoto diz com confiança que eles devem terminar agora. Há outros que ele precisa derrotar, então ele não pode ficar por muito tempo. Ele está se aproximando demais, então Romântica testa para ver se ele pode inverter um monte de feitiços desta vez. Desir facilmente para todos eles, e pensa sobre como Romântica é muito poderosa, mas não poderosa o suficiente. Isso não vai funcionar, pois neste ritmo, eles simplesmente repetirão o mesmo futuro onde ela encontrou seu fim. Ele está determinado a torná-la mais forte, e é por isso que ele deve ser o vencedor agora. Desir afirma sua dominância como um chefe, e diz a Romântica que inverter feitiços não é a única coisa que ele pode fazer. Ela fica surpresa ao vê-lo usar um feitiço básico que elimina o atrito e se pergunta por que ele faria isso. Desir então surpreendentemente revela que ela na verdade não é a pessoa com quem ele tem lutado o tempo todo,
A última coisa que ele diz pra ela é que eles não estão sendo testados em habilidades mágicas, estão sendo testados em quem pode alcançar o objetivo. As coisas começam a ficar muito claras enquanto Desi explica que mesmo que eles recebam dano fatal ali, eles não morrerão. Romântica começa a perceber o que esse absoluto gênio de um homem está planejando fazer, mas aponta que embora ele possa não morrer, ele ainda sofrerá dano. Nosso garoto não tem medo de dano e usa um feitiço de fogo para se lançar à velocidade da luz. Romântica acha que ele pode estar louco, mas na verdade é só o Rei da Lábia em ação. Perto do gol, Aziz desfruta de uma liderança confortável, mas pode perceber instantaneamente que Desir logo a ultrapassará. Ela não tem ideia de como ele derrotou Romântica, mas decide que terá que derrotá-lo com tudo que tem. Ela prepara um imenso ataque, então nosso garoto completa uma análise em cada feitiço de ligação que ela está usando. Isso permite que ele obtenha controle sobre todo o ataque, mas Aziz percebe que ele está invertendo-os e decide que terá que terminar a luta antes que ele os tome todos. Ela ataca instantaneamente com os que não foram tomados, mas Desir consegue alterar sua trajetória. Aziz vê que ele conseguiu desviar do golpe fatal e determina que ela não vai lhe dar tempo para inverter seu feitiço. Ela combina seus feitiços para seu próximo ataque e Desir concorda que ela está tomando a decisão certa. Infelizmente para ela, nosso garoto é uma fera e ajusta a trajetória do ataque em pleno voo. Ela fica então chocada ao vê-lo usar o recuo do ataque combinado com sua falta de fricção para se lançar novamente. Aziz prepara um ataque, mas Desir explica que ela está muito focada em derrotá-lo e ele simplesmente passa por ela. Desir é anunciado como vencedor, mas isso praticamente não significa nada para ele. Nosso viajante do tempo olha para seus amigos e só consegue pensar em como todos eles, inclusive ele mesmo, precisam ficar mais fortes. É a única maneira de eles superarem a tragédia. Em outro lugar, vemos que um cara usando um anel meio bobo acabou de derrotar um grupo de alunos e é anunciado como o vencedor do grupo F. Seu nome é Dante, e ele olha para a garota do nosso garoto enquanto dá a ela um sorriso assustador. Em outro lugar, os responsáveis pela escola discutem como, conforme esperado, não haverá pessoas comuns na classe Alpha novamente este ano. Todas essas pessoas discriminam bastante contra os plebeus, pois dizem que a classe Alpha é apenas para nutrir os escolhidos, e os plebeus devem ficar felizes por poderem se matricular na Academia Hebrion. O velho no topo, que parece que nunca se barbeou em toda a sua vida, o silencia e revela que houve uma recomendação para que um certo estudante fosse colocado na classe Alpha. Foi a professora Bridge quem recomendou Desir com confiança. Mais tarde, os estudantes verificam em qual turma foram colocados, e Desir vê que está na beta. No entanto, o que realmente o preocupa é Romântica, pois ela está em completo choque. Momentos depois, vemos que Romântica está bastante deprimida por seu entorno decadente. O professor explica que as habilidades dos magos são classificadas em círculos. O círculo mais baixo é 1 e o círculo mais alto é 7. Para estar na classe Alpha, um aluno deve estar pelo menos no círculo 2. Todos os alunos desta classe estão no nível mais baixo, que é o círculo 1. E suas habilidades não são boas o suficiente para mundos sombrios de verdade. Romântica acha que estar na turma beta já é ruim o bastante, mas as coisas só pioram por ela estar na mesma turma que Desir, que a irrita profundamente. Ela se pergunta por que Desir está lá, já que ele derrotou o Cavaleiro Mágico, e fica extremamente irritada quando ele continua sorrindo. Então vemos que Bridget não conseguiu convencer os outros professores a concordar em colocar Desir na turma Alpha. Eles são todos nobres, então se opõem fortemente à ideia. Desir está furioso, não só por ele mesmo, mas por todos os plebeus talentosos que estão sendo ignorados por causa da discriminação. Desir decide que deve despertar o maior número possível de talentos, custe o que custar. Mais tarde, Romântica continua em sua depressão e aquele cara Dante se aproxima dela. Ele está na turma Alpha e planeja entrar na Blue Moon, a melhor festa da academia, composta pelos melhores alunos da turma Alpha. Esse cara convencido veio convidar a namorada do nosso rapaz para se juntar também, já que ela tem habilidades excelentes e uma linhagem perfeita. Romântica sabe que deve aceitar, pois isso também a levará para a turma Alpha, mas então esse cara diz a ela que ela terá que sair com ele. Ela aponta que esta é a primeira vez que se encontram, mas esse conversador suave diz a ela que foi amor à primeira vista. Romântica precisa de tempo para pensar, mas esse cara insistente dá a ela um presente que em sua cidade natal é dado a alguém por quem estão apaixonados. Romântica mal consegue falar depois dessa demonstração de charme e fica chocada quando Desir aparece atrás dela. Desir explica que está lá para fazer a mesma oferta a ela, mas ela recusa sair com ele. Desir esclarece as coisas apontando que ele realmente queria que ela se juntasse ao seu grupo. Está bem claro que ela vai escolher o melhor grupo da escola em vez do dele, mas Desir pensa em como esse foi o maior erro que ela já cometeu no futuro. Ela diz ao nosso garoto para cair fora, então ele deixa uma carta para ela ler quando não houver ninguém por perto. Romântica zomba dele por provavelmente ter escrito coisas embaraçosas nela, mas ele diz para ela se livrar dela depois de ler, pois é para o próprio bem dela. Uma leitura rápida tira o sorriso presunçoso do rosto dela e ela fica furiosa, e Desir, que já se foi a essa altura, sabia que iria provocá-la. Desir então vê um garoto de cabelo azul chamado Pran, e fica feliz por finalmente tê-lo encontrado. Desir explica que entre os guerreiros que participaram da batalha antes de sua viagem no tempo, Pran era um dos espadachins mais rápidos.
Ele era o mais forte em uma linha do tempo onde ele mal teve qualquer treino, então Desi não pode imaginar o quanto Pram pode ser mais forte se ele receber algum treinamento desta vez. Nesse momento, Romântica chega, chateada porque Desi parece saber algum segredo sobre ela, mas ele pede para ela ficar quieta para assistir à prática. Romântica não consegue acreditar o quão fofinho Pram é e quer tê-lo como um animal de estimação ou algo assim. Pram escolhe uma arma que choca nosso par, já que eles se perguntam se ele realmente pode manejar uma grande espada. Pram se apresenta corretamente, mas seu oponente se recusa a falar com a escória da classe beta. A luta prática começa e o cara do mullet fica instantaneamente surpreso com as habilidades de Pram. Romântica pensa que Pram é bem forte, mas Desi sabe que ele está apenas balançando sua espada às cegas. O Senhor Negócios na frente, Festa atrás contra-ataca com um ataque implacável, mas Desi conhece e antecipa um contra-ataque de Pram. Desi vê que Pram está indo muito cedo quando o ruivo de mullet desvia e acaba contra-atacando ele. O ruivo chamado Percival é anunciado como vencedor, mas ele não está satisfeito só com isso. Ele começa a bater no pobre garoto enquanto o árbitro inútil apenas assiste, então Desi entra em ação. Ele aponta que a partida acabou, mas o ruivo também o ameaça. Desi é muito esperto ao perguntar a Percival se ele estava chateado porque o ataque de Pram o machucou demais ou se ele está apenas com ciúmes de alguém mais talentoso que ele. Desi consegue tocar em todos os pontos fracos desse cara, fazendo-o atacar descontroladamente, mas Desi bloqueia com o braço. Desi mais uma vez lembra a ele que venceu a luta, mas assustadoramente pergunta o que mais ele poderia querer. Percival vai embora, mas diz a Desi que se lembrará do rosto dele. Pram o remenda e Desi explica que usou magia para bloquear a espada, então não causou muito dano. Pram pede desculpas, mas Desi explica que foi ele quem escolheu se envolver. Pram aponta que Desi agora tem um inimigo na classe alfa por causa dele, mas novamente, Desi diz que está tudo bem, e ele deve dizer a Romântica para se acalmar porque essa garota está obcecada demais com a adorabilidade de Pram. Pram agradece a Desir por resgatá-lo e promete retribuir o favor. Desir então leva a Romântica a algum lugar onde possam conversar em particular e ele deve acalmá-la dizendo que não contou a uma única alma sobre o que sabe. No entanto, ele revela que os professores sabem disso, e é por isso que ela foi colocada na classe beta, mesmo sendo uma nobre com habilidades incríveis. Desir então revela tudo, pois sabe que Romântica tem sangue de plebeu e que seus pais na verdade apenas compraram o título de nobre. Os professores sabiam disso e apenas pensam nela como outro pedaço de lixo plebeu. Romântica tem certeza de que Dante a protegerá se ela se juntar ao grupo deles, mas ele a lembra de como Dante chamou os plebeus de baixa vida imunda. Desir recomenda que ela se junte ao seu grupo em vez disso, e ela fica furiosa. Ela pensa que ele contará a todos os seus segredos se ela não se juntar e aponta que ele é uma pessoa terrível por chantageá-la. Nosso garoto não é um pedaço de lixo, pois ele nunca faria isso e simplesmente diz que se ela não entrar, ele terá que começar sua festa apenas com Pram. A imaginação de Romântica voa com pensamentos do garoto adorável, mas ela ainda luta com sua decisão. Ela ainda acha que Desi é bem suspeito por estar sempre sorrindo e por saber seu segredo. Ele agiu de forma muito imprudente durante o teste e de alguma forma conseguiu derrotar o Cavaleiro Mágico. Além de tudo isso, ele consegue de alguma forma usar o feitiço inverso, mesmo estando no círculo mais baixo. Depois de pensar um pouco sobre isso, ela decide se juntar ao grupo dele, mas principalmente para descobrir seu segredo. Romântica ainda odeia o sorriso dele com cada fibra do seu ser, mas os dois apertam as mãos no acordo. Depois assistimos Pram dar uma boa olhada em uma espada de aparência estranha. A mãe dele entregou-lhe a espada que seu pai havia deixado e explicou que enquanto a espada brilhasse, significava que seu pai estaria pensando neles para sempre. No momento em que o pobre garoto a tocou, ela se desfez em pedaços. Por sorte para ele, essa parte era apenas um sonho. Mais tarde, o novo trio vai ver Bridge para que possam se candidatar a formar um grupo. Eles gostam de alguns petiscos, mas logo é hora de ir direto ao assunto. Essa garota questiona Desir sobre o motivo de ele querer formar um grupo, então ele simplesmente explica que planeja ser promovido para a classe alfa ao vencer o torneio de classificação. Bridget aponta o quão difícil isso é, mas Desir já está bem ciente disso. Ela explica que o torneio de classificação é um exame para determinar as classificações dos alunos em cada série. É realizado com as turmas alfa e beta juntas, e a elegibilidade para participar requer um grupo de 3 a 6 membros. O exame tem a forma de uma batalha entre duas equipes e as classificações da equipe vencedora sobem. Isso não significa que partidos com mais membros tenham vantagem, pois realizações individuais são avaliadas. Existem muitas maneiras de ganhar posições, já que o ponto principal é quanto um aluno contribuiu para a vitória de seu partido. O objetivo do torneio de classificação é avaliar as várias habilidades dos alunos. Os partidos vencedores participarão das rodadas finais que ocorrem em um mundo das sombras. Aqueles que ficarem entre os 9 primeiros recebem o título de solitários de classe. Os classificadores individuais são capazes de avançar da classe beta para a classe alfa. No entanto, nenhuma pessoa jamais foi promovida antes. Isso não é surpresa para a Romântica, já que os alfas têm uma vantagem tão grande, e ela tem certeza de que será um torneio unilateral. Bridget explica que é praticamente impossível, mas Desir surpreende a todos quando diz que é por isso que vale a pena fazer.
Todos os professores acham que os betas não valem a pena ensinar porque não têm talento, então se os 3 do grupo deles conseguirem se tornar rankers individuais, isso provaria que todos os professores estão errados. Bridget espera que eles possam derrubar o sistema horrivelmente preconceituoso da escola e pergunta a Romântica e Pran se eles têm certeza de que querem se juntar ao grupo de Desi. Eles fazem isso, então depois, os 3 passam por uma incrível instalação de prática de ponta. Infelizmente, é apenas para os alunos alfa, então eles se dirigem à instalação de prática dos alunos beta. É apenas uma sala normal. Na verdade, é pior do que isso, já que está praticamente desmoronando, coberta de poeira com o chão rangendo. Mas nosso protagonista sempre positivo tem certeza de que vai acabar gostando. Infelizmente, eles descobrem que tem muitos colegas de quarto, já que centenas de ratos correm de volta para seu buraco. O plano de Desi é limpar o lixo, mas Romântica não gosta dos ratos. Desi diz que vai cuidar disso, então Romântica o admira por ir procurar outro quarto. Mas ele revela que sua verdadeira solução é apenas tampar os buracos dos ratos. Eles não têm outra escolha, então apenas limpam o lugar. Eles fazem um trabalho incrível, e Romântica fica arrasada. Desi diz que é hora de ir, então Romântica assume que ele quer dizer ir pra casa tomar banho, mas ele na verdade quer começar o treino. Ela instantaneamente se arrepende de ter entrado no grupo dele, mas lembra dos seus objetivos. Ela se dirige para a porta, mas Desir aponta que a sala de treinamento fica na outra direção. O treinamento começa com Desir treinando Romântica para melhorar a precisão da magia dela. Ela explica que já tem isso na manga enquanto demonstra disparando vários ataques de vento diretamente no alvo. Ela está bem orgulhosa de si mesma, mas Desir quer que todos os ataques acertem o centro. Ela acha que é impossível, mas ele explica que é a única maneira de derrotarem os alfas. Ele está confiante de que ela pode fazer isso, e pensa de volta para o futuro quando ela provou isso na batalha. Desir a provoca dizendo que ela poderia continuar limpando se quisesse, então ela se motiva a tirar aquele sorriso do rosto convencido dele. Para ajudar no treinamento dela, Desir a faz tentar colocar uma bola em um círculo, e ele tem que dizer a essa garota boba que ela não pode apenas jogar. Ela deveria manipular a corrente de ar ao redor da bola para movê-la. Magia do vento é a especialidade dela, então ele apenas a lembra de visualizá-la. Ela faz exatamente isso, e Desir fica impressionado que ela conseguiu mover a bola na primeira tentativa. Ele a encoraja a continuar, e ela fica feliz por receber um elogio. Pran está ansioso para aprender sobre esgrima, mas Desir revela que não há nada que ele possa ensinar a ele. Surpreendentemente, Desir diz que Pran aperfeiçoou sua habilidade como mestre espadachim e ele deveria ser forte o suficiente para vencer o torneio de classificação como está agora. Pran tem certeza de que isso não é verdade, especialmente logo após Desir ter que salvá-lo, mas Desir conhece o verdadeiro potencial de Pran. A incrível demonstração de força de Pran no futuro é algo que Desir nunca esquecerá. Ele aponta que Pran deveria estar usando uma espada muito mais leve, especificamente um florete. Pran está claramente chateado e hesita em contar a Desir porque não usa a espada mais ideal para seu estilo. Desir aponta que se trata da força do partido deles, então Pran pede para ele ir com ele a algum lugar. Eles deixam Romântica, mas ela está se saindo bem sozinha. Eles chegam ao quarto de Pran, onde ele revela que não tem ideia da aparência do pai, já que ele foi buscar leite há muito tempo. Sua mãe era uma plebeia e seu pai era um nobre. A única coisa que seu pai deixou para trás foi uma espada do tipo rapier. Quando Desir vê a espada, não há dúvida em sua mente de que é a mesma que Pran usou no futuro. É incrivelmente leve, e Pran explica que depois de saber que seu pai a deixou para ele imediatamente começou no caminho da espada. Dessa forma, quando ele eventualmente visse seu pai, ele seria um filho respeitável apto a empunhar a espada. Um dia, sua mãe estava no leito de morte e disse a Pran para nunca tentar ver seu pai, pois ele vive em um mundo completamente diferente do deles. Ela nunca contou a Pran o nome de seu pai. Neste mundo, ter um filho que é plebeu é uma desgraça para um nobre. Se Pran tivesse visitado o pai, ele não teria vivido até agora, então sua mãe estava apenas protegendo-o. Pran explica que ainda queria muito encontrar o pai, então se juntou à Academia Hebrion na esperança de obter algumas pistas. Ele explica que mandou avaliar a espada para ajudá-lo a encontrar seu pai, mas fica furioso e revela que lhe disseram que a espada não tem absolutamente nenhum valor. Não era algo digno de um nobre. Pran desmorona ao perceber que pensava que seu pai o amava, e é por isso que deixou a espada, mas claramente esse não é o caso, então Pran se recusa a usar essa espada novamente. No dia seguinte, todos estão trabalhando duro praticando. Romântica está facilmente perdendo a bola no círculo e está orgulhosa de tê-la dominado em apenas 3 dias. Desir rapidamente corta sua celebração, apontando que a bola não está ficando no círculo. Desir estranhamente olha para ela enquanto pensa no presente que ela ganhou e tem uma ideia. Ele pede a Pran para mostrar-lhe a espada de esgrima, mas Pran diz que não se importa mais com aquela espada e, portanto, não pode mostrar a ele. Desir implora a ele, mas Pran diz, chocantemente, que a razão de não poder mostrar a ele é porque a vendeu. Então damos uma rápida olhada em uma loja onde alguns caras de aparência ameaçadora estão em posse da espada de Pran. Depois, Desir e Pran vão buscar a espada dele, e Desir fica surpreso ao ver que tudo está exatamente como ele se lembra. Eles chegam ao beco de aparência suspeita, que leva à loja de penhores, e avançam cautelosamente para lá. Uma placa na frente da loja explica que não há reembolsos por qualquer motivo, e Desir se pergunta como esses caras podem ser tão obcecados por dinheiro.
Pran diz a Desir que nunca mais quer segurar aquela espada, mas Desir pede para ele dar uma chance. Eles finalmente entram na loja, onde são recebidos por um gigante cheio de esteroides, o que faz Desir se perguntar por que o lugar é tão fortemente guardado. Desir explica ao dono da loja, chamado Woo-Ju Ken, que eles estão lá para comprar o florete que Pran vendeu. Woo-Ju Ken aponta que eles têm uma política de não reembolso, mas Desir diz a esse idiota que é por isso que ele disse que ia comprá-lo. O homem reitera que o florete não tem valor como espada, mas surpreende Pran quando revela que sabia que algo estava errado porque era muito leve. Woo-Ju Ken tem uma ideia do que pode realmente ser e Desir mostra seu gênio, pois já sabe. É chamado de Kemuvin, e ele viu algo parecido quando aquele cara de brinco deu um presente para sua garota. É usado pela nobreza para dar um presente à pessoa que amam, como uma caixa. Infelizmente para esse cara, ele não conseguiu descobrir como abri-la. Woo-Ju Ken então revela, para a surpresa de todos, que isso vai custar 40 pratas, mas Pran fica furioso, já que ele só vendeu para o homem por 3 pratas no dia anterior. Além disso, ele nem contou a ele que era um Kemuvin. Esse cara malandro aponta que Pran apenas pediu que ele avaliasse como uma espada. Então ele fez isso e valia apenas 3 pratas como espada. No entanto, agora ele está vendendo como um Kemuvin e seu valor agora é 40 pratas. Pran acha que esse cara é apenas um trapaceiro sujo, mas Desir entende que é apenas negócios e paga as 40 pratas. O cara se pergunta se deveria ter cobrado mais, mas Desir explica que esse é o máximo que ele está disposto a ir. Woo-Ju Ken diz a ele que só olhar não vai adiantar e um amador como ele não conseguirá abrir. Esse tolo não tem ideia de que está falando com o protagonista, e vemos que Desir usa sua magia única para ler uma escrita oculta. Desir então pede ao hesitante Pran para pegar a espada e revela que há um sulco no cabo. Pressionar esse sulco enquanto remove a lâmina revela que há outra lâmina por baixo. Todos na sala estão chocados, pois essa lâmina não é nem de ferro nem de prata. Pran nunca viu um metal que brilha assim. E Desir explica que a lâmina é feita de Blaerquium, é mais duro que aço e mais leve que uma pena. É um metal usado apenas nas armas de mais alta qualidade, e Desir está mais certo do que nunca que essa foi a arma que Pran usou no futuro. Eles se preparam para sair, mas o gigante Bimute bloqueia o caminho. Desir pede gentilmente ao homem para mover a montanha gigante de músculos, mas Woo-Ju Ken só fará isso se eles deixarem a espada. Desir lembra-lhe que tinha um acordo de negócios, mas Woo-Ju Ken é um dono de loja desprezível, e diz-lhe que se a espada realmente for feita de Blaerquium, então isso muda tudo. Desir aponta o quanto o cara é hipócrita, mas isso só faz o gigante ameaçá-lo se não deixarem a espada. Desir simplesmente recusa e desvia facilmente do ataque do Brutamontes. Woo-Ju Ken exige que ele acabe com eles de uma vez, mas o gigante fica chocado ao ver que Pran avançou. Pran na verdade odeia lutar, mas é claro que esse cara pretende prejudicar Desir, então ele decide não se segurar. Pran fica envergonhado depois que Desir lembra-lhe que ele disse que nunca mais tocaria na espada, mas Desir estava apenas brincando com ele e o encoraja a mostrar do que é capaz. Desir tem certeza de que essa espada é perfeita para o estilo de Pran, mas está preocupado, pois os ataques do gigante podem ser fatais se acertarem. Pran ainda é bastante inexperiente neste momento, então ele não tem certeza se pode ganhar. No entanto, todos na sala ficam chocados quando Pran começa a brilhar e seu oponente fica animado com a determinação em seus olhos. Ele tenta atacar, mas Pran imediatamente contra-ataca e desvia, deixando claro que Pran é rápido. Pran demonstra isso ainda mais, pois o cara mal consegue vê-lo. Pran está acertando muitos golpes, mas são apenas cortes superficiais, e Desert se pergunta se ele está tendo dificuldades para medir seus ataques com o florete. O grandão está se acostumando com a velocidade de Pran, então, se a luta se prolongar, Pran estará em grande desvantagem. Pran tenta atacar os pontos vitais do cara, mas o gigante obviamente esperava isso. As coisas estão começando a ficar bem ruins, mas Desert diz a Pran para acreditar em seu pai. É quando Pran nota a escrita na espada e se inspira. Ele não tem certeza de como Sobremesa poderia saber tudo isso, mas isso não importa. Ele está determinado a trazer uma vitória para Desert por acreditar nele. Pran avança para atacar, mas Desert grita em choque ao ver que o gigante já esperava. Pran mostra que não deve ser subestimado ao cortar a espada do gigante e derrubá-lo. Pran dá crédito à espada por ser a única razão de ainda estar vivo, e diz que é tudo graças ao seu pai. Eles se preparam para sair, mas Vuchin explica que a porta só pode ser aberta pelo cara que está inconsciente no chão. Ele exige que deixem a espada, mas fica chocado quando Pran simplesmente corta seu caminho para fora. No caminho de casa, eles param para comer algo, e Pran agradece a Sobremesa por tudo que ele fez por ele. Sobremesa diz que não é um problema e que é natural ajudar um amigo quando ele está em apuros. O carrinho quebra e nosso protagonista bobo se pergunta se comprou o tipo errado de comida. O carrinho realmente explica que ele está chorando porque estava tão perdido e sem esperança antes. Agora as coisas estão muito melhores, e ele até tem alguém que o considera um amigo. Ele está simplesmente muito feliz e agradece a ambos os pais enquanto planeja seguir as palavras que seu pai deixou. Em seguida, vemos que seu pai escreveu as palavras para que meu filhote não perca seu caminho na espada. De volta à escola, Romântica continua treinando muito e demonstra seu controle magistral da bola, pois agora consegue pará-la bem no centro do círculo.
Ela comemora, mas rapidamente percebe que está sozinha. Ela tenta o desafio que Deser originalmente lhe deu e fica extasiada quando consegue acertar cada projétil de ataque de vento bem no centro do alvo. Depois ela espera para se encontrar com Dante e ouve pessoas discriminando-a porque ela está na classe beta. Assim que se encontra com ele, ela devora uma refeição deliciosa e Dante aguarda ansiosamente para ouvir sua decisão sobre se juntar ao grupo dele. Antes que ela possa responder, ele assume que ela aceitou e se prepara para levá-la para conhecer os outros membros do Blue Moon. Claro, ele fica incrivelmente chocado quando ela devolve o presente que ele lhe deu, tanto que seu pequeno cérebro não pode nem entender o que está acontecendo. Romântica diz a ele que não é apenas que ela não quer sair com ele, é também porque ela acabou de se juntar a um grupo na classe beta. Esse cara está em completa negação, pois acha que ela está apenas brincando, mas ela está falando sério. Romântica explica que não gostou da festa no início, mas isso mudou completamente. O líder está treinando-a e melhorando suas habilidades. Ela o lembra de como ele chamou os plebeus de lixo antes, e ele não retira sua declaração. Na verdade, ele a reafirma. Romântica revela que costumava ser uma plebeia, o que quase faz com que ele tenha um aneurisma, e ele mais uma vez acha que ela está brincando. Ela está novamente muito séria, mas diz que agora tudo está bem, pois há pessoas em sua vida que não haverão da mesma forma que ele acabou de fazer. Este cara finalmente está entendendo a mensagem e diz pra ela que se soubesse que ela era uma plebeia, nunca a teria convidado. A conversa deles terminou, mas Romântica tem mais uma coisa a dizer. Ela revela que seu grupo está planejando ser promovido para a classe Alpha, e isso os torna inimigos. Isso deixa Dante furioso, então ele declara que vai esmagar cada um deles. Romântica simplesmente o avisa para não subestimá-los e sai. Isso o enfurece mais do que você poderia imaginar, pois ele parece que vai ter um ataque cardíaco. Então descobrimos o motivo de sua raiva quando um flashback mostra um grupo de plebeus irados destruindo sua casa e exigindo a execução de seu pai. Dante fica tão furioso que acaba se machucando e promete esmagar os sujos plebeus. Algum tempo depois, a equipe do Deser participa do torneio de classificação e eles estão na fase de qualificação. Romântica derrota facilmente um grupo de 5 pessoas usando seu ataque de vento, e a vitória os move para cima no placar. Pran faz sua parte contra outra equipe e eles sobem ainda mais. Dissert é o próximo a mostrar suas habilidades, pois nosso menino não se move nem um centímetro enquanto impede todos os ataques do inimigo. Os outros dois acabam com esta equipe e nossos heróis alcançam o top 30, o que significa que é hora do verdadeiro jogo começar. Bridget está feliz por ver que chegaram tão longe, mas está preocupada porque agora terão um grande alvo nas costas. Em outro lugar, o instrutor responsável pelo grupo Blue Moon fica furioso ao ler um artigo sobre a equipe Deser. O artigo destaca que a equipe composta por estudantes da classe beta alcançou o 30º lugar e questiona se eles serão os primeiros a serem promovidos para a classe alfa. Esse cara se recusa furiosamente a deixá-los ficar na preciosa classe alfa, mas ele se acalma. Ele explica para os alunos da Blue Moon que, embora ainda estejam apenas no primeiro ano, é responsabilidade deles manter o orgulho e a tradição da turma alfa. Por este motivo, durante a rodada final do torneio, esse louco quer que eles usem todos os meios necessários para eliminar o time do Deser. Ele deixa muito claro que nunca podem deixá-los se tornarem ranqueadores individuais. Esse cara fala diretamente com a Zest, já que ela já lutou contra Deser antes e confirma que está confiante de que pode vencê-lo. Ela é a líder do grupo Blue Moon do primeiro ano, então ele exige que ela traga a vitória. A Zest nunca pode esquecer o homem que lhe deu seu primeiro gostinho de derrota, então ela está determinada a vencê-lo com tudo o que tem. Depois disso, Dante e Percival confrontam a Zest. Ela pensa que eles querem se opor a ela ser a líder, mas eles sabem o quão forte ela é, e isso não é o que eles querem. Percival só quer ser o que derrota Pran, e Dante quer ser o que enfrenta a Romântica. A Zest aponta que eles têm uma chance muito melhor de vencer lutando como uma equipe, mas esses caras têm sérias desavenças pessoais, então ela permite isso. No entanto, ela tem uma ordem para eles. A Zest mostra que tem uma questão pessoal quando diz que a sobremesa está fora dos limites para eles, porque ela será a única a derrotá-lo. Em outro lugar, Desert pensa sobre como Romântica e Pran já têm habilidades suficientes agora, e ele se pergunta se eles estão prontos para o próximo passo. Seus leais companheiros de equipe dizem que estão prontos para mais treinamento para a rodada final, mas Descer os surpreende quando revela que não haverá treinamento. Em vez disso, eles vão fazer um regime especial para a rodada final. Para isso, eles vão à biblioteca, onde Desert apresenta um monte de livros para eles. Romântica fica surpresa quando Desert revela que eles vão estudar história, e ela deve ser lembrada de ficar quieta. A rodada final do torneio de classificação ocorrerá em um mundo de sombras preparado pela Academia. Incidentes históricos são recriados nesses mundos, e se eles conseguirem impedir que os incidentes aconteçam, eles limpam o mundo das sombras. Estudar a história desses incidentes ajudará a preveni-los, mas eles não sabem quais incidentes serão produzidos. Desert lhes diz que ele apenas usou sua intuição para escolher aleatoriamente alguns incidentes para eles estudarem, mas sabemos que nosso garoto é do futuro. Ele sabe exatamente qual será o mundo das sombras para a rodada final.
Durante seus estudos, Romântica provoca Pran por admirar tanto o professor, mas eles acabam chamando a atenção do sobremesa. Esse cara é um ditador feroz, pois exige que eles voltem a estudar, tudo com um sorriso no rosto. Momentos depois, a equipe fica chocada quando a Zeste se aproxima deles. O momento é um pouco tenso, mas Romântica quebra o silêncio perguntando a essa garota o que ela quer. A Zeste aponta que já se passaram 2 meses desde a luta deles, e Sobremesa elogia sua decisão de se juntar à Lua Azul. Ele acha que ela merece estar no grupo mais forte da academia, mas ela questiona se é realmente o mais forte, já que a Sobremesa não está nele. A Zeste se aproximou dele para declarar formalmente guerra contra a Sobremesa. Nosso protagonista que viaja no tempo diz que é bem típica dela mostrar cortesia para alguém que ela reconhece como rival. A Zeste subestimou-o naquele dia, mas ela promete derrotá-lo com tudo o que tem desta vez. De certo não poderia estar mais feliz ao ouvir isso, já que ele quer que ela use essa raiva contra ele para se tornar mais forte. Nosso gênio, todo o objetivo daquele dia era acender o espírito de luta dentro dela, e claramente funcionou. Seus amigos se tornarem mais fortes é a única maneira de mudar o futuro, então ele espera lutar ao lado do mais forte a Zeste. Algum tempo depois, chegamos ao dia do torneio de classificação. Vários portais foram instalados no centro do estádio e repórteres estão ocupados entrevistando instrutores. A rodada final é um grande evento na academia, então muitas pessoas da cidade vêm assistir e fica bem barulhento. É claramente importante como os amigos de Desir percebem que ele está usando a gravata corretamente hoje. Desir explica que normalmente não usa a gravata corretamente porque é simplesmente desconfortável, mas Romântica achava que era só porque Desir gostava de mostrar o peito. Todos brincam, e Desir está apenas feliz que eles não parecem nervosos. Eles estão todos prontos para começar e ir para o centro do palco. Todos os outros times também estão prontos, e a grande multidão irrompe em aplausos. Um dos caras não acha que o Desir parece muito durão considerando todo o hype que ele tem recebido, mas uma garota de cabelo azul diz para ele se concentrar. Um idiota de cabelo comprido intervém, e lembra a todos que um cara como Desir não vale a pena se preocupar. Uma voz explica que a rodada final começará em breve, e lembra a eles que, para limpar o mundo das sombras, os participantes devem resolver um certo incidente. Todos podem usar qualquer método para vencer, mas se receberem dano fatal, serão desqualificados. Todos se olham feio, e é explicado que aqueles que contribuírem para limpar o mundo das sombras receberão mais pontos. Os 9 melhores jogadores receberão o título de Single Rankers. Desir e sua equipe estão na parte inferior, então Desir explica que, para se tornarem Single Rankers, precisam limpar o mundo das sombras sozinhos ou derrotar todos os outros participantes. Os portões começam a abrir, e a rodada final do torneio de classificação começa. Todo mundo olha intensamente para os portais e quando finalmente se abrem, as grandes multidões começam a gritar por seus times favoritos. Com os portais abertos, todos finalmente entram, mas o time de Desir é o último. Desir lembra seus amigos para não se preocuparem e os assegura de que eles podem fazer qualquer coisa que se propuserem. Eles são separados antes de se teletransportarem para dentro, e uma voz diz a Desir que a localização de todos foi determinada aleatoriamente. Desir decide que seu primeiro objetivo será encontrar seus companheiros de equipe, mas ele é instantaneamente atacado por um projétil de gelo. A garota de cabelo azul de antes não consegue acreditar na sorte que teve ao encontrar Desir logo de cara, e ele não consegue acreditar o quanto se tornou famoso. Essa garota só quer brigar, mas nosso garoto facilmente derrete seu ataque bobo de gelo. Ele fica bastante surpreso quando ela mostra que pode usar 2 feitiços ao mesmo tempo, e usa seu ataque de onda aqua. Desir para com outro ataque de fogo, causando vapor por toda a parte, e percebe que o outro feitiço dela é defensivo. No entanto, ele não entende por que ela está fazendo isso. Fica bem claro quando ela coloca habilmente o segundo feitiço na frente do primeiro para congelá-lo. E Desir aponta que ataques tão interessantes são esperados de alguém da classe alfa. A garota de cabelo azul está apenas começando, pois ela usa um feitiço de vento para lançar violentamente todos os fragmentos de gelo de seus ataques anteriores. Essa senhora está bastante cheia de si, enquanto explica que seus feitiços são um tipo de magia que um plebeu como Desir nunca seria capaz de dominar em toda a sua vida. Ela pergunta a Desir se ele tem alguma última palavra antes de despedaçá-lo, mas nosso garoto não tem um pingo de medo em seu corpo. Ele admira a confiança dela, mas realmente a irrita quando aponta que ela deveria estar mirando nos pontos vitais dele. Desir continua a incomodá-la, afirmando que ela não deve ter muito controle sobre seu próprio feitiço. Ela diz a ele irritadamente para calar a boca, então Desir sabe que está realmente na cabeça dela agora. Desir termina de brincar com essa garota, e com um simples estalar de dedos, ele destrói todo o ataque dela. Claro, ela não faz ideia de como ele conseguiu fazer isso, mas percebe que ele está usando magias inversas. Desir tem controle total sobre a luta agora e ensina uma lição a ela. Ele diz que ela nunca deve subestimar seu oponente, e ela deve sempre pensar no próximo passo. Esses são os princípios básicos da guerra, então ele lhe diz para prestar atenção e gravar isso em sua mente. Desir termina de coletar todos os seus fragmentos para criar um cristal maciço e manda de volta para ela. Essa garota é bem burra, aparentemente, pois simplesmente diz que não há como a magia de um plebeu vencê-la.
Ela pensa que pode facilmente parar o ataque dele, mas nosso garoto ainda não terminou de lhe dar uma lição. Ele quebra o cristal gigante para evitar o escudo dela e facilmente a derrota. Um anúncio de sua derrota é feito, e Desir aponta que é apenas uma de muitas que virão. Em outro lugar no mundo das sombras, um pequeno nerd anda reclamando de como está quente em seu local aleatório. Ele gostaria de ter alguma proteção solar, mas tira um momento para apreciar a brisa. Este pobre garoto é rapidamente derrubado por um poderoso feitiço de Romântica, e sua desqualificação é anunciada a todos. Restam 27 participantes e vemos que Romântica e Pram já se encontraram. Eles tiveram sorte de serem transportados próximos um do outro, e Romântica acha adorável quando Pram fica preocupado com Desir. Ela usa sua magia do vento para detectar alguns inimigos próximos e decide ir atrás daquele que está sozinho. Romântica lança um ataque, mas ele é destruído instantaneamente e 2 inimigos aparecem. Uma pessoa explica que a magia de detecção tem a desvantagem de revelar sua localização aos oponentes, e o namorado dela lembra que Romântica é apenas lixo beta. Romântica não leva o insulto na boa, e decide que eles devem descobrir quem é o verdadeiro lixo com uma luta. O cara quer continuar falando mal de quão melhor é a turma dele, mas Pram o ataca instantaneamente. Esse idiota usa isso como prova de que eles não têm boas maneiras, e Romântica percebe que eles não são tão fracos. Todos entram em posição e a luta começa com espadas. A menina tenta usar um pouco de magia, mas Pram decide mostrar sua imensa velocidade. A menina fica apavorada, e começa a se perguntar se Pram realmente pertence à classe beta. O cara levanta uma nuvem de poeira e diz para sua amiga afastá-los com uma poderosa magia diária. Ela começa a magia, mas isso apenas revela sua localização exata para Romântica. E Romântica a lança para longe com um ataque de vento. Agora é a Romântica que está fazendo os insultos, chamando-os de bobos por se esconderem apenas para se revelarem com um ataque logo em seguida. O cara fica realmente chateado, mas Pram lembra a ele que precisa se concentrar na luta. Pram na verdade está distraindo, e Romântica acaba com o garoto alfa. Romântica pensa que ele teria tido uma chance se tivesse se concentrado em derrotá-la primeiro, e aponta que é isso que ele ganha por subestimar a classe beta. Restam 25 participantes, e nossa dupla espera que todos sejam tão bobos quanto esses dois foram. Os dois se elogiam por quanto melhoraram, e Pram acredita Desir por todo o treinamento. Falando em Desir, Romântica diz para ele sair do esconderijo, pois sabe que ele estava assistindo. Desir ficou impressionado com o progresso deles e afirma que sabia que eles poderiam lidar com a situação sozinhos. Romântica percebe que Desir foi a pessoa que ela atacou antes. Ela pensou que tinha se tornado forte, mas Desir destruiu seu feitiço tão facilmente. Desir a elogia por ter feito um bom trabalho e afaga gentilmente sua cabeça como recompensa. Ela estava tão quieta que ele pensou que era isso que ela queria, mas ela fica muito chateada porque não é um cachorro. A diversão e os jogos acabam quando Desir nota uma tempestade se aproximando. Relâmpagos vermelhos riscam o céu e algo acontece em uma torre de relógio próxima. Ao longe, um grande ataque de fogo irrompe, e descobrimos que um pobre sujeito foi obliterado por outra equipe. 18 participantes restantes, e Desir explica que há 2 caminhos para eles serem promovidos para a classe alfa. A primeira forma é terminando em primeiro lugar ao limpar o mundo das sombras. A outra maneira é simplesmente sobreviver e ficar entre os 9 melhores. Desir tem certeza de que seria impossível para eles limpar o mundo das sombras, já que as outras equipes simplesmente se uniriam contra eles. Há uma pequena chance de que eles possam ficar entre os 9 melhores, no entanto. As outras equipes estarão se enfrentando e eles precisam de mais 9 para serem desclassificados. Romântica acha que será muito mais difícil do que ele está fazendo parecer, mas Pram está confiante de que eles podem fazer isso. No entanto, em vez de elaborar um plano ou fazer algo útil, Pram está simplesmente rabiscando no chão. Nesse momento, eles correm para se abrigar, pois começa a chover forte e não há sinais de que vai parar. Eles não têm escolha a não ser esperar debaixo de uma árvore e Romântica chega a uma conclusão. Ela nunca teria pensado em estar entre os 9 melhores entre os alunos alfa se não fosse por Desir. Se não fosse por ele, ela teria se juntado à equipe de Dante, e quem sabe o que teria acontecido quando descobrissem que ela é uma plebeia. Desir pode ver que ela está inquieta e diz aos dois para não se preocuparem, pois ele pode perceber que eles estão ficando muito mais fortes. O charme do nosso garoto está realmente afetando ela, mas ela o chama de esquisito e diz para ele parar de tocar na cabeça dela. Ela lembra a ele o quanto odeia a cara idiota dele, mas pensa em como realmente ama sua equipe. Nesse momento, um sino toca ao longe, e todos podem ouvi-lo. Desir diz que finalmente chegou a hora e lembra Romântica que isso fazia parte de seus estudos. Eles estão no mundo da Torre do Relógio Privius. A Torre do Relógio Privius é um dispositivo mágico de alto nível que produz monstros em intervalos regulares. Nesse momento, a Torre do Relógio é ativada e vemos que algo está no chão. Uma voz anuncia que uma missão de sobrevivência foi gerada e a Torre do Relógio produziu um novo monstro. Todas as equipes precisam sobreviver ao ataque do monstro e todos os professores acham que são más notícias para a classe beta. Todos estão certos de que a equipe de Desir está acabada, e o grandalhão encarregado do grupo Lua Azul, Reed Bridget.
De volta com nosso time, eles ouvem uma garota gritar por sua vida, e é anunciado que restam apenas 17 participantes. O perigo está se aproximando, então Desir diz aos seus dois amigos para ficarem para trás. Algo começa a feder muito, e o chão começa a tremer. Um monstro está vindo. Então Desir diz para ficarem em alerta e um rato emerge do chão. Os outros dois ficam aterrorizados quando o rato solta um rugido alto e Desir percebe que eles precisam sair dali. Uma enorme horda de ratos aparece e Desir determina que isso é por causa de um monstro Kildra. É um monstro que usa um batalhão de membros parecidos com ratos. A dieta dele é sangue humano e ele nunca desiste uma vez que escolheu seu alvo. Romântica decide lançar uma bola de ar neles, mas não adianta. Eles só precisam continuar correndo, mas está claro que os ratos estão se aproximando. Desi explica que a única opção deles é derrotar o líder. Será um dos ratos no grupo, mas Romântica acha que seria como encontrar uma agulha no palheiro. Desir para de correr, pois sabe onde encontrar o líder. Ele se faz sangrar e usa seu sangue para atrair o comandante. O pequeno rato idiota se revela e Romântica derruba a coisa no ar. A coisa não morre, no entanto, e Desir aponta que mesmo sendo um rato pequeno, ainda é um monstro. Sua resistência mágica é alta, e mesmo Romântica com suas habilidades atuais não consegue derrotá-lo em um golpe. Os ratos continuam vindo, então Desir determina que não tem escolha. Ele ordena à sua equipe que recuem, mas fica chocado quando Pram avança. A equipe diz a Pram para parar, mas esse garoto louco corre direto para o enorme enxame de ratos. Em outros lugares, as outras equipes estão tendo tantos problemas com os ratos quanto, pois agora restam apenas 16 participantes. A equipe vermelha também enfrenta um grupo gigante de ratos, mas o líder deles diz com confiança ao seu grupo para recuar e usa um feitiço de fogo. A equipe verde aparentemente não tem ideia do que está acontecendo, pois ficam felizes em ver que o que temiam era apenas um ratinho. Um manequim tenta espantá-lo, mas o rato solta um grito de batalha e eles são cercados. Em seguida, voltamos para descobrir que Pram está no meio da horda de ratos monstros. Ele diz a si mesmo para se concentrar e tenta encontrar o que está no comando. Ele tem certeza de que sofreu dano pelo feitiço da Romântica e está determinado a encontrar a pequena criatura. Depois de lutar contra os ratos por um momento, ele finalmente detecta algo. Do lado de fora, Desir tenta desesperadamente resgatar Pram ao rasgar a montanha de vermes. Romântica se pergunta se deve atacar com suas bolas de ar, mas Desir aponta que ela acabará acertando Pram também. Desir entra em pânico ao sentir que vai perder Pram novamente, da mesma forma que no futuro. No entanto, nesse momento, Pram emerge da pilha com um grande ataque e elimina o rato Kildra. É anunciado que a missão de sobrevivência deles acabou, mas Desir corre até Pram, que está em má forma. Pram recebe elogios de seus amigos, mas está exausto. Desir diz para ele descansar, então o garoto tira um cochilo. Desir coloca Pram em segurança sob uma árvore enquanto está impressionado, já que Pram tem pavor de ratos. Desir diz a Romântica para cuidar dele, mas não diz mais nada enquanto se afasta. Desir está furioso consigo mesmo, pois deveria ter sido capaz de completar a missão sem fazer Pram passar por tudo aquilo. Ele percebe que se deixou levar com a melhora deles e baixou a guarda. Desir bate no próprio rosto e lembra a si mesmo que está ali para não perder seus amigos novamente. Ele retorna aos amigos que estão preocupados com seu rosto, mas ele diz que não foi nada. A equipe de Desir fica surpresa que ele quer viajar na chuva, mas ele explica que é porque eles encontraram a torre do relógio anterior. Eles vão pra lá, mas Desir se lembra de mais uma coisa. Ele planeja tomar a rota perfeita para alcançar seu objetivo, e promete nunca cometer o mesmo erro novamente. Em outro lugar, vemos que o time vermelho está surpreso com o fato de seu líder ter queimado uma área inteira para derrotar seu grupo de ratos. O time verde também venceu sua batalha, e Azeste usou sua magia de gelo para derrotar seus ratos. O grupo de Desir finalmente chega à torre do relógio, e vemos os líderes de todas as equipes restantes. A equipe de Azeste olha para a assustadora torre do relógio e é explicado que quem parar o relógio vence. Eles estão confiantes de que será moleza, mas o vento começa a aumentar. Azeste rapidamente percebe que não é apenas um vento qualquer, e eles precisam se defender rapidamente de uma barragem de ataques mágicos. O ataque é implacável, e até consegue destruir 2 caras do time de Azeste. É definitivamente outra equipe fazendo isso. E Azeste aponta que a detecção e o ataque foram quase simultâneos. Azeste determina que só pode ser uma pessoa, e vemos Romântica na torre. Foi anunciado que mais 2 participantes foram eliminados, e Desir pensa sobre como isso significa que restam apenas 15 pessoas. Azeste e seus 2 capangas sobem à torre, mas devem se defender de ondas de ataques aéreos. Romântica está mostrando todo o seu potencial, mas ela pede desculpas ao Desir, já que seus oponentes estão bloqueando todos os seus ataques. A cobertura deles foi descoberta, mas Desir não está preocupado, já que eles podem simplesmente se concentrar em outra equipe. Romântica acha que Desir é louco pela sugestão, já que isso fará com que todas as equipes se reúnam ali. Romântica exige uma resposta dele quando tudo que ele faz é sorrir, então Desir revela que reunir todas as equipes ali faz parte de seu plano. Ele pede a ela para apenas confiar nele, então Romântica abre fogo contra a equipe verde. Os 2 caras não tinham ideia do que estava por vir.
e sua eliminação é anunciada. 13 participantes permanecem, então Dezir prepara algo usando sua habilidade em uma parede. Azeste tem Dante abrindo a porta da torre, mas eles ficam chocados ao ver que o time vermelho e o time verde já se confrontaram. O líder do time vermelho se chama Gabriel, e ele se pergunta se o time de Azeste foi quem os atacou lá fora. O time verde também foi atacado, então ambos acusam Azeste do ato desprezível. Azeste exige provas da acusação, então Gabriel aponta que não há ninguém que possa usar tantos feitiços desse nível de uma só vez, exceto eles. Azeste determina que eles não acreditariam nela se dissesse que era um estudante beta fazendo isso, e percebe que esse deve ser o plano de Dezir. O plano de Dezir funciona perfeitamente quando Gabriel está pronto para se vingar, mas Azeste diz a seus dois capangas para ficarem para trás. Azeste afirma com confiança que cuidará de todos eles, mas isso apenas irrita Gabriel. Ele lança um ataque de fogo feroz, e um de seus fãs explica que seu líder é o mago de chamas mais forte. O fã é completamente destruído por Azeste, e ela também congela outro deles. O time verde decide se unir ao time vermelho, já que será a única maneira de se tornarem ranqueadores individuais, mas Azeste consegue detê-los facilmente. A batalha pode ser ouvida por toda a torre, mas logo termina. Dezir revela surpreendentemente que seu plano na verdade não funcionou, e aponta que não houve nenhum anúncio. Isso significa que ninguém foi eliminado, e a tensão aumenta enquanto nossos heróis podem ouvir alguém subindo as escadas. É a equipe de Azeste, e ela explica que apenas prendeu os outros no lugar. Dezir esperava que todos se esmagassem, mas Azeste arruinou seu plano. Ela acha que o plano dele era estúpido, e todos se dividem contra seus equivalentes. Azeste exclama que se eles realmente acham que merecem ser ranqueados individualmente, então precisam lutar e provar isso. Nesse momento, Azeste usa seu gelo para isolá-los no próximo andar e a luta começa. Dante vai direto para a Romântica e Percival lembra Pram que ele é seu oponente. No próximo andar, Dezir parece estar em má forma, mas Azeste diz a ele para se levantar, já que ela tem certeza de que aquele ataque não foi suficiente para acabar com ele. Ela está certa, já que nosso garoto estava apenas fingindo, e ele usa um feitiço chamado Quebra-Pedra. A pedra que a acerta se transforma em uma cobra perigosa, mas Azeste consegue congelá-la bem antes de atacar. Nosso garoto segue com um pouco de sua magia de inversão, que destrói o gelo dela e cobre a área com poeira. Diz que não está atacando, e apenas espera que algo aconteça a tempo. Lá embaixo, Percival assumiu o controle da luta contra Pram, e ele se pergunta por que Pram trocou de espada. Pram zomba do ruivo de Mullet por falar demais, então Percival ataca com raiva. Ele tem certeza de que vai derrotar o garoto, mas fica surpreso ao perceber que não consegue nem acertar Pram. Percival percebe rapidamente que suas habilidades não serão suficientes, já que Pram é um lutador completamente diferente desta vez. Pram acerta esse cara bem no peito, e Percival só pode se perguntar como ele ficou tão forte em tão pouco tempo. Pram se recusa a contar a ele seus segredos de sucesso, então Percival fica furioso e chama Pram de lixo beta. As coisas estão indo muito mais fáceis para Dante, pois ele defende facilmente os ataques de Romântica. O confiante Dante se pergunta se é tudo o que ela tem, e Romântica pensa sobre como ela não tem muito mana sobrando. Ela está em uma grave desvantagem em combate de curta distância, e Dante está pronto para terminar a luta. Felizmente para ela, a magia de Dezir destrói uma coluna de gelo e Dante perde a visibilidade. Ele não acha que isso seja um grande problema, já que todos perderam a visão também, mas Romântica de alguma forma quase o atinge. Seus ataques continuam, e ele se pergunta como ela poderia saber sua localização. Dante percebe que ela está usando o vento para detectá-lo, e Romântica decide que terá que terminar a luta enquanto ainda há neblina. Infelizmente, Dante tem um item que dissipa a névoa, então ele retoma o controle da luta. Ele quase a corta em pedaços, e Romântica percebe que o item ao redor do pescoço dele é o presente que ela devolveu depois de rejeitá-lo. Dante explica que seu pequeno colar é bom demais para um plebeu, mas Romântica tenta explicar que todos são estudantes, independentemente do status. Todos são humanos, e esse fato nunca mudará. Ela está cansada de toda a segregação, mas Dante fica enojado com a ideia de um nobre como ele ser comparado a um plebeu. Romântica está ficando bastante atrevida e exige que ele lhe diga qual é a diferença entre eles. Para Dante, a diferença é tudo: classe, força e talento. Eles eram diferentes desde o momento em que nasceram. Dante tem memórias do que os plebeus fizeram ao seu pai, e ele se recusa a acreditar que são iguais. Romântica não tem ideia sobre seu passado, e só pensa que ele é um lunático. Dante sabe que ela não entenderia mesmo se ele contasse, então ele planeja fazê-la aprender da maneira difícil. Dante cerca a área com fogo, fazendo Romântica contra-atacar com ar. No entanto, Dante é muito habilidoso e a derruba. Pram corre para o lado dela e ela revela que mal conseguiu sobreviver. Dante diz a Percival para se afastar, pois ele está finalmente pronto para massacrar todos os plebeus. Dante está realmente mostrando sua loucura agora, mas Romântica precisa de tempo para restaurar sua mana. Pram se prepara para ganhar tempo para ela, mas ele é rapidamente engolido pelo ataque de Dante.
Dante vai diretamente para a Romântica, mas Pran se liberta para resgatá-la. É claro que isso só deixa Dante mais irritado com os plebeus sujos. Percival lembra a Dante que Pran é sua presa, mas Dante perdeu a cabeça e proclama que será ele quem acabará com os dois. Pran explica que Dante se concentra muito em eliminar Romântica, então ele foi capaz de tirar vantagem disso. Romântica percebe que no estado atual não conseguirá derrotar Dante e apenas atrasará Pran. Contudo, ela tem uma ideia e pede a Pran para atrair o ruivo de cabelo espetado para outro lugar. Dante está atrás dela, então ela quer enfrentá-lo sozinha, e sabe que Pran quer lutar com Percival cara a cara. Romântica diz a ele para não se preocupar, mas Pran percebe que ela está mentindo. Ele sabe que Romântica está tentando se sacrificar, então ele recusa. Pran proclama que os 3 em sua equipe se tornarão líderes individuais e nenhum deles será deixado para trás. Ele se lembra das palavras do líder destemido, e a lembra de que agora são muito mais fortes. Romântica quer que ele parar de sorrir porque lembra o rosto estúpido de Désir, mas Pran simplesmente não consegue evitar. Romântica agradece a criança por inspirá-la, e os dois se preparam para a batalha. Lá em cima, Azeste diz a Désir que esta luta não terminará da mesma forma que a cerimônia de entrada. Nosso garoto está pronto para lutar também, e concorda que devem lutar o quanto quiserem. Azeste exibe sua magia incrivelmente poderosa, mas Désir a destrói facilmente. Azeste então usa magia para se mover mais rapidamente, mas fica chocada quando Désir mostra que pode inverter isso também. Ela tenta acabar com ele em seu próximo ataque, mas com apenas um estalar dos dedos de Désir, seu feitiço é destruído. Désir não dá a ela nenhuma chance de reagir enquanto ele segue com magia de fogo, mas ele fica surpreso quando ela consegue evitar isso se encobrindo com gelo. Désir a elogia por não ter nenhum arranhão e ela percebe o quão perigoso Désir é. Azeste expressa sua extrema confusão, já que ela supera Désir em todos os aspectos de combate. Mana, velocidade mágica, combate corpo a corpo, ela é melhor que ele em todos eles, mas por alguma razão ela está tendo dificuldades contra ele. Nosso garoto desce e dá a ela seu sorriso característico e simplesmente diz a ela que ela precisa se divertir mais. Azeste é extremamente séria e determina que só lhe falta a experiência. Azeste ataca, mas Désir viu isso de longe, então ele contra-ataca. Azeste não é preguiçosa, no entanto, já que ela desvia de todas as bolas de fogo dele, ela avança para um golpe de espada, mas Désir usa um feitiço para aumentar sua força e a para. Azeste consegue empurrá-lo para trás, causando uma impressão em Désir com seu poder. Azeste continua sua sequência de ataques, colocando Désir na defensiva, mas ela ainda não consegue entender por que não consegue vencê-lo. Ela não poderia estar mais séria, mas Désir se pergunta se ela está se divertindo, e ele aponta como ela provavelmente nunca teve uma batalha contra um oponente digno. Désir olha para o futuro enquanto se lembra de como Azeste sempre parecia entediada porque nunca foi desafiada em batalha. Azeste não sabe nada sobre essa coisa divertida de que ele está falando e apenas proclama que ela irá derrotá-lo. Désir instrui ela a dar tudo de si, mas ela já está muito à frente dele. As coisas começam a intensificar muito enquanto Azeste prepara um ataque que ela chama de Trono Congelado. A sala inteira está coberta de gelo e Désir reconhece isso como magia de visão, um tipo de magia que ele não pode inverter. Azeste se senta em seu trono e diz a Désir para se preparar. Quase instantaneamente, Désir está desviando de pedaços de gelo e fica surpreso ao ver a quantidade insana de círculos mágicos que Azeste criou. Ela os usa para atacar, mas Désir não tem medo. Ele explica que dentro do palácio congelado da magia da visão, Azeste pode usar sua magia sem limitações. Era a carta na manga que ela usou antes de Désir voltar no tempo. É uma habilidade incrivelmente avançada, então ele está chocado que ela já consegue usá-la. Nosso garoto não tem um único osso medroso no corpo, já que é capaz de inverter esses ataques. Azeste continua a fazer mais círculos, mas Désir apenas os destrói também. Désir afirma com confiança que não importa quantos feitiços ela faça, sua magia nunca o alcançará. Azeste percebe que ele está invertendo cada feitiço instantaneamente e se pergunta se ela pode vencer com sua espada. Ela percebe que apenas sua espada e sua magia não serão suficientes para vencer essa luta, mas ela tem uma ideia. Azeste surpreendentemente decide remover sua magia de visão, mas Désir fica chocado e maravilhado ao perceber o motivo. Lá embaixo, Pran se defende de Dante e consegue lançá-lo para longe. Romântica pensa que precisam derrotar Dante antes que o Ruivo Espetado entre na luta, mas é tarde demais, pois Dante diz a Percival para lhe dar uma mão.
Percival zomba dele, já que Dante disse que lidaria com ele sozinho, mas Dante explica que ele apenas não quer desperdiçar mais de sua preciosa vida lutando contra plebeus nojentos. Os dois vilões atacam nossos heróis e acabam colocando-os em uma situação muito difícil, pois o trabalho em equipe deles é impecável. Pran consegue se defender bem do primeiro ataque de Percival, mas Dante está se aproximando rapidamente e Percival já recuperou sua espada. As coisas parecem bem ruins para nossos heróis, mas Romântica pensa em Désir e recupera sua confiança. Ela diz para Pran se abaixar e libera um ataque incrivelmente poderoso. Lá em cima, Azeste transforma sua arma em uma espada mágica, o método de ataque supremo que só pode ser usado por cavaleiros mágicos. Normalmente leva 10 anos para dominar essa habilidade, mas Azeste de alguma forma conseguiu em um piscar de olhos. Azeste começa seu ataque, então Désir tenta empurrá-la para trás usando um feitiço, mas ela não se deixa abalar. Azeste fica bastante satisfeita consigo mesma, pois encontrou uma maneira de atacar que Désir não pode reverter. Então ela avança para o golpe final. A adaga de Désir é destruída, e Azeste comemora sua vitória. Infelizmente, a comemoração dela é prematura quando percebe que Désir está usando seu feitiço de inversão. Ela não tem ideia do que ele poderia estar invertendo, mas fica chocada ao ver que seu feitiço está sendo lançado por toda a torre. Justo nesse momento é anunciado que a missão foi concluída. O poder mágico do antigo relógio foi cortado e ele parou de funcionar. Isso marca o fim da rodada final do torneio de classificação. A Torre do Relógio nunca mais invocará demônios e Désir foi anunciado para todos como a pessoa que completou a missão. A multidão assistindo explode em aplausos e os instrutores têm sentimentos mistos sobre o resultado. Bridget está, claro, feliz, mas o grandalhão encarregado do grupo Lua Azul se recusa a reconhecer os plebeus como os vencedores. Ele vai tão longe a ponto de acusar Bridget de trapacear de alguma forma. Esse cara está realmente decidido a discriminar e ressalta que é impossível para uma plebeia superar um cavaleiro mágico e limpar um mundo das sombras. Alguns outros preconceituosos classistas se juntam para acusá-la de vazar informações para o time do Désir. Felizmente, há outros professores com bom senso, e eles apontam que não há provas contra ela, e todos viram quem ganhou a luta de forma justa. Jesus com o rabo de cavalo permanece calmo e pede ao seu assistente para revelar que ele já tinha escolhido os classificadores individuais antes mesmo da reunião começar. Este velho impiedoso afirma que a finalidade da reunião era simplesmente ouvir suas opiniões, mesmo que suas opiniões sejam lixo que não valem a pena ouvir. Este cara que parece Jesus, que parece jogar hack-sec no seu tempo livre, então pede ao assistente para ler os nomes dos 9 solteiros classificados, mas não conseguimos ouvir. Em outro lugar, Désir revela que seu plano era originalmente que sua equipe durasse o suficiente para que os outros competidores se eliminassem entre si. Ficar entre os 9 primeiros teria sido suficiente para torná-los classificadores individuais, mas Azeste descobriu isso e congelou todos em vez de eliminá-los. Infelizmente para ela, sua equipe estava tão focada em combatê-los que não perceberam qual era o verdadeiro plano deles. A equipe de Désir chegou à torre um pouco antes de todos os outros e ele começou a analisar a torre. É uma torre antiga, por isso foi muito difícil e ele ficou sem tempo. Ele quase não conseguiu terminar de analisá-la durante seu confronto direto com Azeste, e ele não teria sido capaz de fazê-lo se todos os alfas tivessem vindo atrás dele. Azeste percebe o quão gênio nosso garoto é, já que ele nem estava focado na batalha um contra um deles. Ele estava sempre olhando para o quadro maior, assim como estava durante o exame de entrada. Azeste percebe que sempre esteve jogando exatamente nas mãos dele e reconhece que ele a derrotou de todas as maneiras possíveis. Désir é, claro, humilde como sempre e afirma que se a espada dela tivesse chegado um pouquinho mais rápido, ela poderia ter vencido. Pran chega para intervir e aponta que se Azeste tivesse feito isso, eles teriam lutado em seu lugar. Eles já haviam derrotado os capangas dela a essa altura e estão prontos para derrubá-la, se necessário. Désir elogia sua equipe por um trabalho bem feito, mas Romântica tenta ao máximo fingir que não gosta de receber carinho na cabeça. Eles são claramente uma equipe muito unida, e Azeste, deprimida, vai ver o professor Fergman, o instrutor responsável pelo grupo Lua Azul. Antes de partir, Azeste engole seu orgulho e pergunta a Désir se pode se juntar ao seu grupo de treinamento. Romântica diz a Désir para não deixá-la, mas ele diz a Azeste para encontrá-los na área de treinamento de manhã e após a escola. Romântica fica furiosa, mas Azeste concorda. Depois o time de Désir vai ver Bridget. Antes de ela revelar se eles são agora classificadores individuais, ela traz um bolo enorme. É de uma padaria onde as pessoas ficam na fila por metade do dia só para comer as migalhas deixadas no chão por pessoas que saem com pão. Este lugar é tão popular que os bolos estão reservados para os próximos 3 anos. Romântica assume que isso significa boas notícias, mas Bridget revela que eles não passaram.
Felizmente, essa senhora tem senso de humor, pois estava apenas brincando, e ela parabeniza os três por oficialmente se tornarem classificadores individuais. Eles são os primeiros plebeus a serem promovidos para a classe Alpha, então todos celebram. Desir a agradece pela ajuda, mas Bridget aponta que foram eles que fizeram todo o trabalho. Enquanto todos enfiavam toneladas de bolo em suas bocas, Bridget teve uma lembrança de muito tempo atrás. Desir era apenas um nerd fraco, então ele pediu a Bridget que lhe ensinasse magia. Então, ela ajudou o nerd ao longo de vários anos e Desir se tornou o mago-chefe que é hoje. Todos continuam devorando quantidades não saudáveis da sobremesa açucarada e Bridget pensa em quão forte Desir se tornou. Algum tempo depois, os amigos de Desir estão prontos para se divertir, pois estão de folga da escola. Quando voltarem, estarão na classe Alpha, então esta é a última chance de se divertirem antes de ficarem realmente ocupados. Desir é o mais responsável do grupo, então ele está hesitante, mas seus amigos eventualmente o convencem a sair no shopping. A chamada diversão começa com os caras apenas esperando enquanto Romântica experimenta diferentes roupas. Desir acha que ela fica bem em qualquer coisa, mas Romântica fica chateada pois queria ouvir algo mais empolgante. Ela decide dar-lhe outra chance e vai experimentar outra coisa. Desir começa a dizer coisas como: "Você está incrível, e isso realmente fica ótimo em você." Esse é exatamente o tipo de coisa que Romântica queria ouvir, mas ela fica muito chateada quando percebe que Desir estava falando sobre Pran. O pequeno pestinha roubou a cena, deixando Romântica emburrada. É a vez de Desir pegar algo agora, então Pran silencia Romântica, pois ele precisa de total concentração para ajudar Desir a escolher uma gravata. Pran simplesmente não consegue decidir, então Desir sinaliza para Romântica na esperança de que ela o tire dessa situação. Romântica sinaliza de volta que não há como parar Pran quando ele fica desse jeito, então Desir não tem escolha a não ser esperar, mesmo que ele não consiga parar de tremer por ter que se abaixar. Este horrível evento finalmente chega ao fim, e Romântica não consegue acreditar que Pran demorou mais tempo fazendo compras do que ela. Eles decidem que está tudo bem, já que Pran está tão feliz e seguem para a próxima área. Azeste aparece do nada e explica que gosta de uma mudança de ritmo de vez em quando. As coisas ficam um pouco estranhas, então Desir a convida para se juntar ao seu grupo. Azeste de alguma forma confunde seu convite e concorda em uma revanche para o torneio de classificação. Desir não quer lutar, mas Azeste revela que foi apenas uma piada hilária. Desir pensa sobre como é impossível saber, já que Azeste parece nunca ter contado uma piada na vida. Os dois então se juntam aos outros que já estão começando a se divertir em um fliperama. Pran se concentra muito na máquina de garra e consegue um prêmio. Romântica comemora com ele, mas ficam surpresos quando Desir traz Azeste com ele. Azeste estranhamente troca de lugar com Pran para que Pran pudesse ficar ao lado de sua pessoa favorita, Desir. Isso resolve quase tudo, já que o pequeno esquisito agora está feliz, mas Romântica não pode acreditar que foi traída. Desir sugere que joguem um pouco de hóquei de mesa, mas Pran fica chateado mais uma vez quando acaba no time oposto. Romântica estava irritada o tempo todo e lança um olhar sujo direto para Azeste. O jogo começa e as coisas ficam realmente sérias. Desir lembra Romântica que eles estão jogando contra o espadachim e cavaleiro mágico de primeira classe da academia. Ele a avisa para não baixar a guarda, mas a desafiadora Romântica diz que já sabe. Ela não percebe o quão sérias as coisas estão, no entanto, Pran proclama que vai terminar o jogo rapidamente. Ele não suporta estar no time oposto e quer formar par com Desir na próxima partida. Pran começa o jogo e Desir deve usar seu tempo de reação rápida para devolver o disco. Azeste não deixa passar, mas é a vez da Romântica agora. Ela envia a bola voando e passa direto pelos dois defensores. Eles não conseguem acreditar, mas ficam ainda mais surpresos quando veem que Romântica ficou mais poderosa. Ela revela o grande erro que foi para eles desafiá-la no air hockey, porque ela é especialista em magia do vento. Ela planeja ensinar algumas coisas a eles, mas Desir aponta como é injusto usar magia. Azeste não se importa nem um pouco, mas Desir entra em pânico, pois isso certamente significa problema. Ele está provado certo quando Azeste devolve o disco, mas usa sua magia de gelo para mudar sua trajetória. Eles marcam um ponto, e Desir lembra o quanto Azeste odeia perder. Isso apenas deixa a Romântica ainda mais animada, então a partida intensa continua. Desir se distrai por um momento enquanto pensa no futuro, mas Romântica o traz de volta à realidade quando o disco vem em sua direção a toda velocidade. Desir inverte instantaneamente o feitiço de Azit, destruindo seu gelo. Ele lança o disco contra eles e marca, impressionando a todos. Azeste está apenas feliz que ele finalmente está pronto para levar o jogo a sério, e Desir afirma que o jogo de verdade começa agora. Depois disso, Azeste agradece a eles por darem a ela a mudança de ritmo agradável que ela estava procurando, e ela vai embora. Romântica espera nunca mais ter que ver Azeste novamente, mas os caras dão a ela algumas más notícias. Eles a lembram que Azeste estará treinando com eles, e todos eles também estarão na classe Alpha.
Após o intervalo escolar, Romântica e Pram vêm pela primeira vez à sala de aula da turma Alpha. Pram torna as coisas estranhas novamente e mostra que colocou Desir como papel de parede em seu novo tablet. Romântica fica animada para o novo ano escolar e Desir chega para levá-los ao treino matinal. No treino, eles dão as boas-vindas ao seu novo membro, a Zeste, e começam com alguns alongamentos. Em seguida, passam para a luta de espadas, mas Romântica fica descontente quando a Zeste se sai bem contra Pram. A Zeste não consegue colocar uma bola no círculo, então Romântica avança para mostrar como uma profissional faz isso. Romântica fica bem satisfeita, mas Desir revela que tem mais bolas para ela. Romântica praticou muito, então facilmente coloca todas as bolas no círculo. Desir revela que ele tem ainda mais bolas, mas Romântica já teve o suficiente. Eventualmente o treino acaba e a Zeste elogia Desir pelo seu estilo de treinamento. Ela ressalta que ele identifica as forças de cada pessoa e se ajusta de acordo. O treino da manhã agora acabou, e eles se encontrarão novamente depois da escola. Romântica está exausta de brincar com as bolas de Desir, então ela pergunta se ele pode pegar mais leve nelas durante os treinos matinais. Infelizmente, eles não podem relaxar, pois estão ficando sem tempo, e a próxima batalha será uma verdadeira luta. Se algo der errado, eles podem perder a vida. Será difícil, mas ele precisa que os dois fiquem mais fortes. A equipe de Desir acredita que ele os levará até lá e todos ficam animados com o futuro. Na aula, o professor explica que a batalha entre a humanidade e o mundo das sombras ainda continua. O desastre que se repete todos os anos continua a prejudicar o mundo deles. Por causa dessa erosão, o continente deles agora é apenas metade do que costumava ser. Por outro lado, a taxa de sucesso deles em limpar os mundos sombrios é surpreendente, 99,9%. Eles conseguiram deter a contaminação dos mundos sombrios graças ao poder das pedras mágicas. As pedras mágicas aparecem quando o mundo sombrio é limpo e contém uma quantidade incrível de mana. No entanto, eles não podem ser usados como são encontrados. Um processo foi inventado há vários anos que permite que eles usem o poder. Como resultado, o mana que foi produzido deu origem a muita tecnologia. O instrutor perguntou aos alunos quem inventou esse processo e chama Romântica, que estava caindo no sono, para responder à pergunta. Por sorte para ela, nosso amigo Desir lhe dá a resposta, e ela é capaz de se salvar do constrangimento. A aula termina, mas Desir vai apresentar sua equipe para a professora Prelude. Ela fica maravilhada com os ranqueados individuais, até mesmo a sonolenta Romântica. Prelude fica surpresa ao ouvir que Desir precisa de um favor, então eles vão para o escritório dela. Prelude supõe que ele precisa de apoio para seu grupo. Cada parte tem direito a receber apoio da Academia e da Torre Mágica, mas infelizmente o prazo já passou. Não é isso de forma alguma, e Desir entrega a ela um formulário de solicitação. Desir quer que ela atribua seu grupo para guardar um certo ramo da Torre Mágica. Prelude fica um pouco surpresa por eles quererem proteger a torre, mas ela recusa, simplesmente porque não tem motivo para permitir isso. Ela pede desculpas, mas quer saber por que ele mencionou isso. Desir então revela que sabe que uma pedra mágica chamada Lágrima de Arjornal está armazenada na filial Hareli. Prelude fica chocada e exige que ele diga como sabe disso. Desir então a surpreende ainda mais ao afirmar que, em 10 horas, um certo grupo vai tentar roubá-la. A descrença de Prelude continua, e Desir revela que este grupo se chama Os Exteriores. O choque de Prelude quase a leva a ter um ataque cardíaco, pois ela não consegue acreditar no quanto Desir sabe. A Lágrima de Arjornal e a existência dos Exteriores, que estão atrás das gemas mágicas. Estas coisas são informações altamente confidenciais. Desir estava na classe beta há apenas alguns dias, então ela não consegue entender como ele poderia saber de tudo isso. Desir não tem tempo para explicar e afirma que eles precisam fazer algo antes que as gemas mágicas sejam roubadas. Desir mais uma vez pede que ela permita que eles protejam a filial, já que ela é a única que pode fazer isso por eles. 10 horas depois, na sede da Torre Mágica, vemos um rosto antigo do futuro, o sábio mago chamado Mestre Zed. Ele é informado por um cara em pânico que a filial Hareli está sob ataque. Mestre Zed vai verificar quem estará protegendo a filial e vê que é um estudante que ele nunca conheceu antes. Em algum lugar fora da torre, um cara está correndo com um monte de pães nas mãos. Ele tromba com um sujeito grandão e cai, mas o estranho consegue levitar o alimento. O garoto pede desculpa para esse cara muito sério, mas ele diz que está tudo bem e só quer saber se o garoto está machucado. O garoto está bem, então o cara assustador ajuda o garotinho fraco a se levantar. Ele quer saber por que o garoto está com tanta pressa, então o garoto revela que tem um irmãozinho esperando por ele em casa. O irmão dele está morrendo de fome, então o grandão recomenda que ele volte rápido para casa. Antes de deixá-lo ir, no entanto, o grandão diz que o garoto deve ser mais cuidadoso, já que as coisas ficam muito perigosas à noite. A situação muda completamente quando o grandão surpreendentemente deixa cair o pão no chão e o esmaga. Este é exatamente o tipo de problema de que ele estava falando. Então o cara diz para ser mais cuidadoso da próxima vez.
Quando o rapaz sai, alguém aparece ao lado dele, perguntando se devem acabar com a vida do garoto. O rapaz decide deixá-lo viver, e vemos que ele está indo em direção à Torre da Magia. Depois que ele sai, vemos que este garoto fraco é, na verdade, Desir. O grandão chega à entrada da Torre da Magia, onde coloca sua máscara. Ele diz aos seus capangas que é hora de começar, e seu enorme exército se revela. Há um número incontável de soldados, e o grandão faz todos eles prepararem feitiços. Ele lhes diz para atacar, então feitiços de fogo e gelo caem sobre a Torre da Magia. Um escudo poderoso protege o lugar, mas o grandão não esperava menos da grande Torre de Magia. A magia defensiva é incrivelmente poderosa, mas este cara está certo de que pode romper. Ele convoca mais uma onda de seus homens e declara que a defesa da torre não pode bloquear dois tipos diferentes de ataques ao mesmo tempo. A segunda onda usa ataques físicos na torre, e o grandão diz para todos continuarem a pressão. Todos os ataques colocam uma pressão imensa na barreira, e ela eventualmente se quebra. Os capangas todos avançam, e alguns guardas que estão dentro interceptam os intrusos. O grandalhão ordena que seus homens eliminem todos eles, e os capangas bloqueiam facilmente o ataque fraco dos guardas. Lutas de espada eclodem por toda parte, mas o grande chefe chamado Kraken percebe que os guardas estão usando armaduras. Kraken avança pela batalha e vai em frente, invisível. Guardas em outro andar vão ajudar os outros, mas Kraken aparece depois que eles saem. Kraken os chama a todos de tolos, mas percebe que havia algo estranho em seu comportamento. Ele chega ao seu destino e vemos que seu alvo é a lágrima de um jornal. Kraken coloca seus homens para cercar a gema mágica, e eles usam todos os feitiços do livro para atacar sua barreira. O ataque deles falha, então Kraken manda todos saírem do caminho para que ele possa cuidar do assunto. Ele usa um feitiço chamado Fúria da Terra e destrói completamente a barreira. Ele também esmaga a caixa e fica surpreso com a beleza da gema de alto nível. Nesse momento, todos ficam chocados quando uma voz feminina os chama de Alters e manda que parem o que estão fazendo. A voz feminina na verdade é de Pran, que lhes diz para se renderem. Todos se perguntam o que uma criança está fazendo ali, e Kraken esconde a gema. Ele quer saber como esse garoto sabia que eles eram Alters, e Pran pode instantaneamente dizer que esse cara mascarado é realmente forte. Pran não responde a ele, então ele ordena que seus homens eliminem o garoto. Eles tentam usar alguma magia para fazer o trabalho, mas Pran habilmente evade de tudo, impressionando Kraken. Pran analisa seus oponentes e determina que há 2 espadachins e 4 magos. O poder deles parece ser igual ao de Romântica, e Pran destrói facilmente sua magia. Os capangas decidem recuar, já que Pran parece ser forte contra a magia, mas eles não percebem que nosso garoto também é bom em combate corpo a corpo e pode rapidamente fechar a distância. Kraken já teve o suficiente de ver uma criança destruir seus homens, então ele usa um feitiço de enredamento para parar Pran em seu caminho. Com Pran incapaz de se mover, Kraken usa um feitiço de terra para criar um punho e socar Pran bem no estômago. Kraken elogia o menino por sua habilidade, mas aponta que ele simplesmente não tem experiência suficiente. Kraken usa um feitiço de corrente para tentar capturá-lo, mas Pran diz que é muito lento. No entanto, acaba sendo apenas uma distração, pois ele captura Pran em outro feitiço. Kraken consegue perceber que esse garoto é um estudante de Hebrion, então ele quer que ele aprenda com essa experiência. No entanto, ele esclarece que ele terá que sobreviver ao próximo ataque primeiro. Pran está em uma situação muito ruim quando os homens de Kraken desencadeiam seu ataque, mas Romântica consegue salvá-lo a tempo. Ela permanece escondida, então todos ficam realmente confusos, e ela derruba esses caras. Um cara até se sacrifica para salvar Kraken de ser atropelado. Kraken percebe que os ataques não são poderosos o suficiente para penetrar a armadura, mas de alguma forma eles ainda causam sérios danos. Kraken bloqueia facilmente mais dos ataques dela e continua sua análise. A precisão, velocidade e número de feitiços fazem-lhe pensar se há mais de um atacante. Este ataque, combinado com o comportamento estranho dos guardas, faz ele se perguntar se eles de alguma forma sabiam que estavam vindo. Kraken se lembra de manter o foco no objetivo e diz a todos os seus capangas para cobrirem ele. As muralhas ao redor de Pran desmoronam, e Kraken se despede de seu oponente. Pran derrota alguns caras em seu caminho para parar Kraken, mas ele apenas encontra outro capanga. Pran quase domina este também, mas Kraken estava preparando um feitiço antes de partir. Pran é empurrado para trás, mas isso foi apenas um contratempo momentâneo. Pran então avança mais uma vez, mas Kraken tem quantidades infinitas de magia. Ele também é uma espécie de tirano, já que seu próximo ataque erra Pran, mas faz seu próprio capanga cair pelo chão. Pran não consegue acreditar que esse cara faria isso ao próprio soldado, mas Kraken revela que há muitos substitutos. Pran tenta atacar esse cara malvado, mas falha, e Kraken diz a ele que, embora sua espada seja boa, seus ataques são inúteis. Kraken começa a se cercar de pedras, então Pran faz o seu melhor para tentar atravessar. Kraken diz que é inútil, pois as pedras continuam surgindo.
e ele está decepcionado que Pran não tenha mais movimentos. Além disso, Kraken descobriu de onde vêm os outros ataques e força Romântica a sair do esconderijo. Kraken nunca esperou que crianças fossem interromper seu plano, e ele se pergunta quem está liderando elas. Está claro que eles sabiam que ele estava vindo e ele quer saber como. Eles se recusam a responder, mas Kraken os avisa que, se não contarem a ele, fará com que experimentem algo mais aterrorizante do que a morte. Romântica não tem medo das ameaças dele, então ele a ataca. Pran precisa salvá-la, então ele diz a Romântica para parar de provocar o cara. Romântica simplesmente não gosta desse cara mal, e lança algumas bolas de ar nele mostrando um controle impressionante. Kraken a elogia por sua precisão, mas explica que ela carece de poder. A Romântica acerta-lhe bem no rosto com uma pedra e agradece pela lição. Os dois atacam-se, mas acabam por se anular. Pran tenta atacar em meio à confusão, mas Kraken terminou de brincar com essas crianças. Ele prepara outro ataque, que Romântica percebe ser realmente perigoso, então ela diz a Pran para se afastar. Kraken usa uma versão mais poderosa de Fúria da Terra, destruindo toda a sala. Kraken foge e vemos que nossos heróis mal conseguiram sobreviver. Eles perderam completamente e perceberam que o cara era realmente forte. Por algum motivo, eles não parecem chateados e apenas acham que Dessar precisa treiná-los mais. Então vemos porque eles não estão chateados enquanto se perguntam se completaram bem a parte deles no plano. Abaixo da torre, Kraken celebra sua vitória, mas pensa sobre como não esperava que eles estivessem preparados para seu ataque. Ele dá crédito a Zod por estar preparado para isso, mas está apenas contente por ter conseguido cumprir a sua missão. Claro, ele fica super chocado quando Dessar aparece para impedi-lo. Kraken percebeu que é a criança de antes, e Dessar agradece-lhe pelo seu pequeno encontro. Dessar se transforma em uma espécie de comediante quando diz a Kraken que está lá para cobrar o pagamento pelo pão que esmagou. Kraken não entende como Dessar o encontrou, então Dessar mostra a ele. Magia emana de sua mão e Dessar explica que marcou Kraken com sua mana quando apertaram as mãos mais cedo. Kraken finalmente tem as respostas para todas as suas perguntas, pois agora está claro que Dessar foi o motivo pelo qual todos souberam sobre sua invasão. Kraken dá uma boa risada enquanto elogia a jogada de Dessar, especialmente por ele ser tão jovem. Kraken rapidamente fica sério e diz a Dessar que ele se arrependerá de tudo. Ele prepara um ataque chamado Punho do Destino que se espalha por todo o túnel. Toneladas de punhos emergem das paredes do túnel, mas Kraken fica surpreso quando Dessar os destrói todos. Dessar provou seu valor, então ele diz a Kraken que é hora de devolver o que roubou. Kraken tenta várias vezes atacar Dessar, mas falha todas as vezes e começa a se perguntar se Dessar está revertendo seus feitiços. Kraken determina que reverter feitiços seria impossível, então ele tenta um ataque ainda maior. Dessar também lida facilmente com esse ataque e lembra a Kraken que todos os seus esforços são inúteis. Dessar se aproxima desse tolo, mas Kraken ameaça destruir a gema se ele chegar mais perto. Ele não quer que Dessar dê mais um passo, mas Dessar está completamente despreocupado. Ele diz para Kraken ficar à vontade e afirma, irritado, que Kraken pode tentar fazer o que quiser. Kraken fica surpreso com suas palavras, mas recupera a compostura e se pergunta quem Dessar pensa que é. Ele tenta contra-atacar o próximo movimento de Dessar, mas, surpreendentemente, se vê sob o controle de gravidade de Dessar. Kraken está mais uma vez em descrença e explica como ninguém consegue usar a magia deste círculo a uma velocidade tão alta. Dessar pega a gema de volta e Kraken fica surpreso ao ver que Dessar é capaz de extrair mana da gema não processada. Nosso garoto Dessar é frio como sempre ao dizer a Kraken que ele não precisa saber como ele faz isso, e começa a esmagá-lo. Dessar o empurra mais para o chão, mas Kraken consegue tocar sua máscara, e isso interrompe o feitiço de Dessar. Um imenso poder emana do corpo de Kraken, transformando-o em algo que se assemelha a uma besta mágica. Kraken revela que agora é uma besta mágica e manda Dessar voando com um soco. Dessar consegue se defender a tempo, mas Kraken segue com um ataque ainda mais feroz. Kraken destrói o ataque que Dessar de alguma forma conseguiu desferir e fica ainda mais enfurecido. Dessar agora desvia dos ataques para a esquerda e direita e eventualmente consegue contra-atacar com um poderoso ataque de fogo. Kraken está incrivelmente poderoso agora, e usa sua magia de terra para lançar Dessar pelos ares novamente. Kraken explica que um feitiço no nível atual de Dessar não será capaz de machucá-lo, então ele agora deixará Dessar decidir como deseja morrer. Suas duas únicas opções são por magia ou por soco. Kraken instantaneamente avança contra Dessar e se recusa a dar-lhe tempo para reverter qualquer coisa. Dessar faz o seu melhor para evitar os ataques, mas Kraken é implacável. Dessar mal consegue evitar ser empalado e Kraken o elogia por sua persistência. Kraken declara que agora acabou para ele e começa a invocar uma arma. Dessar inverte, mas não consegue parar. A arma de Kraken está completa. Então ele exige que Dessar morra logo. Ele ataca com toda a sua força.
Então Dessar usa vários feitiços defensivos para tentar detê-lo. Kraken se recusa a ser contido e empurra ainda mais forte, destruindo toda essa área. Kraken declara vitória e dá uma boa risada ao afirmar que Dessar nunca deveria ter desafiado os Alters. Nesse momento, o Kraken fica chocado quando sua arma se despedaça. Dessar está surpreendentemente ileso e explica que o feitiço de Kraken era muito raro. Esta é a razão pela qual demorou mais do que o normal, mas ele finalmente aprendeu a revertê-lo também. Claro, Kraken está chocado, mas é tarde demais, pois Dessar começa a desmontá-lo. Kraken precisa acabar com a luta rapidamente, mas Dessar usa uma gema e cria uma bola de fogo. Esta bola de fogo é incrivelmente poderosa e destrói completamente Kraken. O derrotado Kraken se pergunta quem é Dessar, mas Dessar pensa sobre como ele mesmo não sabe. Nós temos um vislumbre do futuro de Dessar e ele pensa sobre o que ele sabe é o papel que ele tem neste momento. Os amigos de Dessar chegam e todos eles celebram sua vitória. Na sede da Torre Mágica, uma senhora qualquer se pergunta se Dessar tem certeza sobre sua recompensa escolhida por proteger Rejurnal. Dessar tem certeza e revela que ele sempre quis jogar xadrez contra o mestre da Torre Mágica. A senhora acha que é um pedido bastante estranho, mas revela que o mestre é bastante estranho por aceitar o pedido. Dessar chega ao seu destino e é recebido por seu velho amigo do futuro, o mestre da Torre Mágica, Zod Exerion. Dessar pensa sobre como agora e também no futuro, Zod é sem dúvida o mago mais forte que existe. Além disso, ele é o amigo insubstituível do Dessar. Dessar diz a ele que está um pouco nervoso, e os dois se sentam para jogar um pouco de xadrez. Zod gostaria de poder se envolver no jogo deles, mas explica que tem uma reunião em 27 minutos. Zod fica surpreso quando Dessar revela que gostaria de jogar usando o método Urbal. Este é um pedido estranho, pois Zod explica que não muitas pessoas por aqui sabem jogar sob essas regras. Zod aceita o pedido dele e muda um pouco o jogo. Dessar lembra-se do futuro e explica a Zod que um velho amigo lhe ensinou a jogar usando essas regras. Foi bem difícil, mas era uma boa lembrança para ele. Os dois começam a jogar e Zod rapidamente percebe que Dessar é muito habilidoso. Zod toma a liderança na partida, no entanto, e explica que Dessar ainda tem muito a aprender. Zod determina que definitivamente chegará a tempo para sua reunião se as coisas continuarem assim, mas Dessar afirma que gostaria que eles fizessem uma aposta. O perdedor terá que conceder um desejo ao vencedor. Zod acha que é uma má ideia, já que Dessar é apenas um estudante e não há como ele poderia conceder qualquer coisa que Zod desejasse. Dessar então vê algumas gemas brutas e pede para usar uma. Dessar então extrai a mana da gema com a própria mão, chocando Zod. Zod quer desesperadamente saber como Dessar alcançou tal feito, mas Dessar diz a ele que a resposta será o desejo que ele concede a Zod por vencer. Zod concorda e se pergunta o que Dessar gostaria de pedir como desejo se vencer. Dessar diz misteriosamente que descobrirá assim que ganhar, então a aposta está feita e os dois continuam seu jogo. Em outro lugar, Aziz está sentado do lado de fora de uma casa enquanto uma festa está acontecendo dentro. O instrutor Blue Moon se pergunta por que ela não está lá dentro trabalhando com a multidão, e revela que há vários rumores desagradáveis circulando. É porque ela perdeu no torneio de classificação, então ele acha que é responsabilidade dela esclarecer as coisas. Aziz então o surpreende ao revelar que ela realmente não se importa. Eles perderam de forma justa, então não há motivo para esconder ou mentir sobre isso. O instrutor fica furioso ao lembrar-lhe que ela é a razão pela qual eles perderam. Se ela tiver algum problema em encobrir isso, ele declara que ela precisa sair do grupo Lua Azul. Aziz pensa em todos os novos amigos que fez e decide que sair do grupo Lua Azul é na verdade uma ideia fantástica. Apagado. Em outro lugar, Desir elogia seus amigos pelo bom desempenho contra os Alters. Graças a eles, conseguiram recuperar a lágrima de Vargeno. Romântica finge estar satisfeita também, mas fica muito séria. Ela aponta que a realidade é que nem Pran nem ela tiveram qualquer chance contra Kraken. Romântica afirma que precisam ficar mais fortes, mas sabe que é isso que Desir estava querendo dizer o tempo todo. Pran estava pensando em algo e simplesmente pergunta por que Desir os treina tanto para ficarem mais fortes. Desir então os surpreende ao revelar que em 12 dias, um mundo das sombras aparecerá e eles serão enviados para conquistá-lo. Não será nada como as simulações que fazem na academia. Se eles falharem, o mundo ficará mais próximo de sua destruição e todos perderão suas vidas. Desir se recusa a deixar isso acontecer, pois ele não deixará ninguém morrer. Romântica percebeu que as coisas que Desir diz geralmente se tornam realidade. Mesmo estando no círculo mais baixo, ele é de alguma forma super forte. Ele já previu corretamente várias coisas, então Romântica quer respostas. Desir se prepara para respondê-la, mas ela surpreendentemente o impede. Ela quer desesperadamente saber seu segredo, mas lembra Desir do que disse quando se juntou ao grupo pela primeira vez.
Romântica disse que iria descobrir o segredo dele de qualquer maneira, então ela não quer que ele conte. Desir a provoca um pouco, certo de que ela quer saber, mas todos acabam rindo. Desir fica sério novamente para lembrar que precisam ficar mais fortes, incluindo ele mesmo. Ele pede aos seus amigos que fiquem ao seu lado e eles concordam. O anime então entra em um longo montagem. Desir continua treinando Romântica e a Zeste eventualmente vai encontrá-lo. Pran treina com um cara de cabelo de alga que nunca vimos antes, mas pode ser seu pai há muito perdido que finalmente voltou com o leite. A Zeste parece ignorar seu antigo grupo e faz algum treinamento com Desir. Pran eventualmente supera seu novo treinador, enquanto Desir parece desbloquear algum poder oculto em Romântica. A Zeste completa seu treinamento também e se encontra em uma situação bastante embaraçosa com Desir. Finalmente, o dia que Desir previu chega e alarmes soam. Um anúncio de emergência confirma que um mundo das sombras apareceu. Todos os alunos são ordenados a se dirigir ao auditório. Nós então vemos Romântica, que realmente gosta de usar o uniforme de combate da escola. Desir diz aos seus amigos que ambos estão ótimos e eles chegam ao portão de teletransporte. Azet chega para se juntar a eles e Romântica finalmente a aceita ao perceber que precisarão dela. Desir tem certeza de que este foi o momento exato pelo qual ele foi enviado de volta no tempo e está determinado a mudar seu destino. Ele garante que todos os seus amigos estão prontos para o que está por vir e proclama que eles vão salvar o mundo. Obrigado por assistir a este resumo completo da primeira temporada.